Olá, bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, Paraíba! Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Prazer, tô chegando aí na sua casa logo cedo. Eu já madrugo, né? 6 horas, estou batendo aí na sua porta e já sentindo essa energia boa da sua família, que compartilha tanto amor, isso é muito importante, é perceptível também. Uma ótima manhã para todos vocês. E estava pensando aqui o seguinte, gente, controle a raiva, aquela impulsividade, aquele vulcão que vem de vez em quando você esquenta a cabeça, né? Aí fala muita coisa, diz o que não devia e tudo mais. Guarde um pouquinho essa impulsividade, porque os desdobramentos, né, as sequelas dessas palavras podem demorar muito, porque palavra magoa demais, né? Pense um pouquinho, reflita, segure esse vulcão que tem dentro de você. Porque palavras, elas podem magoar e muito pessoas que você ama, pessoas que você convive. Então controle essa raiva, controle esse impulso, até porque você vai raciocinar, vai racionalizar sempre que tiver alguma situação que for impulsionado para isso. Né? Eu acredito em você que você vai pensar, vai contar até 10, contar até 1000. Isso é importante também. 6 horas, 1 minuto, vamos aos destaques. Hoje é sexta, dia 18 de dezembro. A Polícia Civil explicou toda a dinâmica do crime que aponta o sobrinho de Expedito Pereira como principal articulador da morte do tio. Um dos suspeitos continua foragido. São 6 horas, 1 minuto. Todos os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito estão integrados para monitoramento das estradas federais até fevereiro do ano que vem. Que operação é essa, Zoila Davi? Bom dia! Oi, Pedro, bom dia a você, bom dia a todos, né, que estão acordando junto conosco aqui no Bom Dia Paraíba para ficar bem informados, e a gente vai falar sobre a Operação Rodovida, que começou ontem, isso integrando todos os órgãos do sistema de trânsito até o mês de fevereiro de 2021. O objetivo é garantir mais segurança para os motoristas nas estradas da Paraíba. Ao vivo, daqui a pouquinho, a gente vai conversar com a superintendente da PRF aqui na Paraíba sobre como vai funcionar essa operação até o ano que vem. Até já, Pedro. Júlia, a gente conversa daqui a pouquinho. Uma operação policial que apura ataques a bancos e homicídios prendeu um vereador do município de Santa Cruz e outras 4 pessoas no sertão do estado. Foi definido o calendário de aulas da UFPB para o período suplementar 2020.2. Ele será híbrido, ou seja, vai mesclar aulas presenciais e remotas. 6 horas e 2. Bom dia! 2021 será a primeira vez que os estudantes vão fazer a versão digital da prova do Enem. E o resultado poderá ser usado para as vagas do ensino superior. Sabia? Denise, bom dia! Bom dia, Pedro. Bom dia para todo mundo. Exatamente, será uma espécie de Enem piloto, né? Esse Enem digital, o primeiro de todos os tempos. 100 mil candidatos terão essa oportunidade. Mas sabia que lá em 2026 a proposta é que o Enem seja totalmente digital? Daqui a pouco eu vou conversar com vocês sobre o futuro do Enem, que já tem a ver com o futuro do ensino médio, que também passa a ter uma avaliação mais criteriosa, mais específica para os alunos. E você já ouviu falar também em Enem seriado? Começa já a partir do ano que vem. Os meninos do primeiro ano vão poder fazer a prova ano que vem. Enfim, eu explico tudo isso já já. O futuro do Enem, do ensino médio, aqui no seu Bom Dia Paraíba. Pedro. Valeu, Dê. A gente conversa daqui a pouquinho, até 8h30 da manhã. Estaremos juntos aqui no Bom Dia Paraíba, com você de casa também. Hoje é dia de papo íntimo. Eita, a doutora Vanicleide Leite vai conversar com a gente. Você sabia que a falta de libido pode estar relacionada com fatores psicológicos? É mais um tema da gente aqui, tá? Por causa da Covid, o indicado é celebrar o Natal apenas com quem mora na mesma casa que você. Muita gente vai adaptar a ceia para um formato mais reduzido em 2020. No esporte, a gente vai falar que tem time paraibano que vai entrar em campo hoje pela Copa do Nordeste Sub-20, mata-mata, hein? Falar sobre isso com o Expedito Madruga em instantes. Na política, vamos ver que os prefeitos de Campina e João Pessoa foram diplomados e um juiz da Justiça Eleitoral dá uma bronca em um candidato que pediu recontagem de votos lá em Bahia. Estamos em casa, faça um bom dia com a gente. É a nossa casa e hoje é sexta. Que bom, né? Cá pra nós. Essa semana demorou para chegar essa sexta-feira. Sejam todos muito bem-vindos. Você pode participar conosco, já sabe como é essa dinâmica, como é a logística. Manda sua mensagem para cá pra gente interagir. Quero falar com você. Mande mensagem aí que eu sei que você fica ligado no Bom Dia e não larga também esse celular. Aproveita e manda mensagem 981819700. Vamos juntos com muita garra, que não pode faltar, racionalidade também e muita fé que dias melhores virão.
Começa o dia com a gente, Paraíba. Bom dia, Paraíba. São 6h05. Prazer ter você aqui. Todos os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito estão integrados em uma operação nas estradas federais até fevereiro do ano que vem. A Zuila Davi vai explicar os detalhes para a gente aqui logo cedo. Bom dia, Zuila. Oi, Pedro. Bom dia mais uma vez a você e a todos. Olha, essa é uma operação que já acontece desde 2011. É a Operação Rodovida, que integra todos os órgãos do sistema de trânsito para promover mais segurança nas estradas. Isso é uma operação que segue de agora até fevereiro. Eu estou aqui com Keila Mello, superintendente da PRF aqui na Paraíba, que vai dar mais detalhes para a gente. Bom dia, Keila. Como funciona essa operação e qual a importância dessa integração entre o sistema todo de trânsito? Bom dia. Essa operação é uma operação integrada e coordenada pela Polícia Rodoviária Federal e envolve todos os atores do trânsito no Brasil. Na Paraíba não poderia ser diferente, nós já iniciamos ações com o apoio da Polícia Militar, do BPTran, da CEMOB, Cabedelo, João Pessoa, DR, NTT, DENIT. E o objetivo é garantir a segurança nas estradas dentro da cidade, evitando que acidentes graves aconteçam nesse período, já que estamos iniciando um período de festas e também de verão, que há um grande movimento de veículos nas nossas estradas. Keila, o que vai diferenciar agora, né, que já que estamos num tempo diferente com pandemia e fim do ano, como essas ações devem acontecer para conscientizar principalmente os motoristas? Nós estaremos desenvolvendo ações educativas. Essas ações o motorista sequer precisa descer do seu veículo. Ele aproxima o celular dele num QR Code disponibilizado pela PRF e lá ele assistirá algumas orientações educativas, mas também serão feitas ações repressivas, ou seja, aqueles motoristas que estiverem andando de forma irregular serão sim notificados, seja na rodovia, seja dentro das cidades, já que nesse momento o nosso objetivo é fazer fiscalizações com os órgãos responsáveis dentro da cidade e a PRF dentro da sua área de atuação nas rodovias. Aquele motorista que dirige embriagado, que acha que pode andar dentro da cidade, ele será flagrado pela lei seca. Aquele motorista que for para a BR irá ser flagrado pela PRF. E assim nós entregaremos ao final da operação números menores de mortes nas estradas, nas cidades, e esse é o nosso objetivo, integrar para salvar vidas. Keila, você já falou sobre essa questão da expectativa de menores números, né, em relação a acidentes e as outras infrações. Por conta dessa diminuição de festas, né, de aglomerações no final do ano, esses números realmente vocês esperam que caiam para que não aconteçam tantos acidentes e que as infrações diminuam? Infelizmente, apesar desse cenário de pandemia, nós estamos verificando que os motoristas estão acreditando na impunidade, achando que, por exemplo, não está sendo feito o teste de etilômetro em virtude da pandemia. Não, está sim sendo feito o teste de etilômetro cada vez mais e, infelizmente, estamos flagrando cada vez mais motoristas dirigindo sob efeito de álcool. Esse ano há uma expectativa do Ministério do Turismo que aumente o fluxo de veículos, já que o veículo é o transporte mais seguro hoje em relação à Covid-19 para se viajar, já que você vai com um número reduzido de pessoas e só pessoas do seu convívio, diferente de um ônibus interestadual ou até mesmo de um avião. O outro agravante é as passagens aéreas estão cada vez mais caras e a oferta menor. Então acreditamos que terá um fluxo maior de veículos e isso faz com que nós tenhamos que ter atenção ainda maior durante esse período de final de ano. Então a Operação Rodovida segue até fevereiro, para pegar principalmente esse período de veraneio, de férias. Exato, a gente vai até o dia 21 de fevereiro, atuando em todo o Brasil. Não é uma atuação apenas na Paraíba, mas em todo o Brasil, com apoio e integração de vários órgãos, com o objetivo maior de preservar vidas. Nós não estamos com o objetivo de gerar multas. Esse é o objetivo secundário. Ninguém se preocupa com quantidade de infrações. Nós nos preocupamos que o motorista saia de casa e volte para casa em segurança, podendo abraçar a sua família. E esse é o desejo maior da Polícia Rodoviária Federal nesse final de ano. Até porque, né, Keila, a gente está aí em meio a uma pandemia, tem um vírus que mata, mas acidentes também matam, a imprudência também mata. Mata sim, lesa os cofres públicos, causam lesões graves em pessoas.
Nós estamos num momento de pandemia em que a rede hospitalar já está muito saturada e quanto mais pessoas se lesionarem em acidentes de trânsito, mais leitos hospitalares serão ocupados. Essa é uma preocupação muito grande, além do hospital ser um ambiente também propício à contaminação da Covid-19. Então é uma preocupação reduzir números para preservar vidas em um momento tão sensível como esse que nós estamos vivendo. Então, Keila, para finalizar, a gente vai falar orientações, né, para quem vai pegar a estrada. Primeiramente, ter todos os cuidados, né, na ida e tanto na volta, né? Exato. Então, antes de viajar, estamos na hora de fazer aquela revisão preventiva do seu veículo. Verificar o estado dos pneus, faróis, cinto de segurança para todos os ocupantes do veículo. Então, nós temos acidentes graves acontecendo nos quais os passageiros que vão atrás estão vindo a óbito porque não utilizavam cinto. Realizar ultrapassagens apenas em locais permitidos e de forma segura. Para os pedestres utilizarem sempre a passarela ou o local adequado para a sua travessia. Ciclistas tenham muita atenção também ao trafegar em rodovias federais. E o motorista jamais realizar a mistura perigosa e criminosa que é dirigir sob efeito de álcool. Muito obrigada, Keila, superintendente da PRF aqui na Paraíba. E a gente espera que essa integração toda de todos os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito também tenha a parceria, principalmente dos motoristas, né, Pedro? Isso para que a gente consiga realmente ter números menores, mais segurança no trânsito. É com você. Valeu, Zuila. Operação que vai até fevereiro do ano que vem. Agradecer também a Keila pela participação. E o motorista tem a responsabilidade que não vai ficar impune não, hein? Negócio de beber, dirigir, não dá certo. A fiscalização vai ser ostensiva sempre da Polícia Rodoviária Federal. Até daqui a pouco, tá, Zuila? Bom dia. Após uma semana do assassinato do ex-prefeito de Bahia, Expedito Pereira, a Polícia Civil da Paraíba, em uma entrevista coletiva, explicou toda a dinâmica do crime, que aponta que o sobrinho de Expedito teria articulado a morte do tio por questões financeiras. Leon, que já estava preso desde o último fim de semana, teria sido o autor dos disparos. O delegado Vitor Melo explica como Ricardo, Jean e Leon agiram para assassinar Expedito Pereira. Hoje, nós temos, dentro da investigação, indícios suficientes para acreditar que o suspeito preso no sábado pela Polícia Militar, em decorrência de um mandado de prisão por estelionato, foi o executor do crime de Dr. Expedito, porém teve todo o apoio logístico e intelectual dos outros dois suspeitos. Um encontra-se foragido e o outro se apresentou ontem e foi preso pela Polícia Civil. No dia do crime, o suspeito Leon, o suspeito Jean, foram incumbidos de buscar a motocicleta. Jean repassou a arma para Leon e Leon foi executar o crime. Nós temos isso claro através de provas técnicas, que são as imagens que mostram a dinâmica do crime. Essa é a rua da vítima. Essa imagem já foi vinculada, mas é a imagem antes do crime, o executor. Essa aí é uma imagem bem importante, quando ele, quarteirões à frente, em fuga, ele para a sua motocicleta, ele chega para descartar a camisa, para evitar um possível reconhecimento, ajeita a arma, estava na cintura. O que acontece? Dentro da investigação do suspeito Leon, que a gente aponta hoje como sendo o executor do crime, a motocicleta foi apreendida, no caso, foi identificada e apreendida, foi encontrado fotografias antigas dele nas redes sociais usando a mesma camisa. Outro indício que vincula o sobrinho é que o carro usado pelo Jean e pelo Leon, ele foi alugado em nome do sobrinho, do Ricardo, junto a uma locadora de veículos. Então o carro está registrado como locado por ele, foi usado para buscar a motocicleta e, pós o crime, foi usado para a fuga de Leon e Jean para o Rio Grande do Norte, para tentar baixar a poeira e depois retornar. Isso é um momento, cerca de 20 minutos após o crime, onde a gente vê Jean e Ricardo juntos no edifício no centro da cidade. Então, assim, segundo se aponta, todo o crime, toda a dinâmica do crime foi orquestrada pelos dois e executada pelo Leon. E ficou bem claro que o Jean e o Leon foram até Neném usando o veículo de Ricardo, deixaram o veículo de Ricardo com o Neném, como uma forma de pagamento pelo uso da moto,
e um empréstimo, exato, e usaram a moto sem o neném tomar conhecimento. O que é bem interessante é que o próprio neném nos informou, quando foi ouvido, que quando viu na televisão as imagens vinculadas do crime, reconheceu sua moto e ligou para o Jean, indagando: vocês mataram o doutor Expedito na minha moto? Segundo o neném, tendo este dito respondido que não. Mas ele reconheceu a moto nas imagens. O carro usado para buscar a moto é um carro locado por Ricardo junto a uma locadora em Bahia. Inclusive, esse carro encontra-se desaparecido. É um carro que já passou o prazo de devolução, acho que há mais de mês, e o carro encontra-se desaparecido. Mas estava na posse de Ricardo, Leon e Jean no dia do crime. E, após o crime, foi o carro que levou Jean e Leon para o Rio Grande do Norte. A delegada Emília Ferraz falou que, durante a investigação, descobriu que Ricardo Pereira era o responsável por administrar todas as finanças do tio. Todas as negociações que envolvessem o nome de Expedito Pereira tinham que passar pelo aval do sobrinho. A motivação do crime pode ter sido por causa de dinheiro. O apontado como acusado, José Ricardo Alves Pereira, que é sobrinho do Dr. Expedito, estava encarregado pelo próprio Dr. Expedito de administrar toda a finança dele. O Ricardo, ele tinha não só os cartões de débito e saque das contas bancárias do Dr. Expedito. Ele dispunha das senhas, ele alterava as senhas eletrônicas dos aplicativos relacionados aos expedientes bancários e qualquer negociação ou transação comercial que envolvesse o nome de Dr. Expedito teria que passar pelo crivo e pelo aval do sobrinho Ricardo, diante da tamanha confiança que esse tio depositava no sobrinho. O que nos chamou a atenção é que bem próximo ao período em que o crime foi consumado, Dr. Expedito, que estava vivendo apenas da renda de 2 aposentadorias, o que gerava para ele uma renda mensal de apenas, para o patrimônio que ele levava, da quantia apenas de R$ 4.500 por mês, começou a precisar, para não perder a estrutura que ele tinha conseguido manter ao longo da vida, ele precisou se dispor e passou a vender o seu patrimônio. Então, antes da morte, poucos dias ou meses, o Dr. Expedito ele vendeu uma granja que ele tinha na cidade do Conde e também vendeu uma casa, uma boa casa que ele tinha na cidade de Bahia. A casa teria sido vendida pela quantia de 300 mil, 100 mil reais teria sido pago no contrato de venda à vista e os outros 200 mil reais seriam pagos a cada dia 5 do mês em 50 parcelas de 4 mil reais. Após a morte do Dr. Expedito, no dia 9 de dezembro, a viúva e a filha caçula recebem a visita do sobrinho de Dr. Expedito, Ricardo, e ele lembra a elas: olha, vão se ajustando aí, porque sabe aquele valor de 4 mil reais que vocês iam receber até completar os 200 mil reais, ou seja, as 50 parcelas que de alguma forma garantiriam o conforto de vocês nessa situação? Esse dinheiro não existe mais não, viu? Porque o Dr. Expedito, antes de morrer, me deu ordem de fazer uma negociação com ele. Então é melhor vocês se organizarem aí financeiramente. O Dr. Expedito sequer dispunha do dinheiro mensal para pagar as contas normais da casa, como conta de luz, boleto condominial, tudo era passado para Ricardo. É muito chocante saber a dinâmica desse crime. Ainda na coletiva, a polícia revelou que o sobrinho de Expedito Pereira teria marcado um encontro com o tio no dia do crime. Na véspera do crime, na noite do dia 8 de dezembro, o Dr. Expedito foi contactado por Ricardo e por Ricardo, foi marcado um encontro a ser consumado na manhã do dia 9 de dezembro, às 9h30 da manhã, num bar
próximo à residência do Dr. Expedito, que comumente ele frequentava. Não há dúvidas da existência desse encontro. Como o Dr. Expedito era um homem muito preocupado com o bem-estar da família e dispunha de filhos adultos, o Ricardo, vendo a preocupação dele, disse que na manhã do dia do crime, até então o Dr. Expedito não sabia que se tratava de um crime, ele ia se encontrar com o Dr. Expedito nesse bar e ia levar com ele um vereador famoso, eleito na cidade de João Pessoa, tudo de forma fictícia, claro, para que o Dr. Expedito pudesse conversar com esse vereador e apresentasse a esse vereador o currículo da filha dele, para que esse vereador trabalhasse no ano eleitoral para tentar arranjar um emprego para essa filha, diante da preocupação. Então, na manhã do crime, o Dr. Expedito desce da casa dele, caminha em marcha lenta pelas calçadas das adjacências da casa dele, para se encontrar com o sobrinho e este vereador, para entregar ao sobrinho o currículo da filha, as contas do mês, relativas ao próprio punho dele que ele fez, para que Ricardo administrasse o pagamento do que ele precisava ser pago, e entregar também a Ricardo a conta de luz da residência e o boleto condominial, porque era Ricardo que possuía os aplicativos bancários para fazer a conta. Em razão de conseguirmos comprovar o caráter de ser o crime um crime hediondo, a prisão se estende por 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30 dias e certamente será convertida, apenas faltando os laudos e exames periciais, em prisão preventiva. Além das prisões, a Delegacia de Homicídios solicitou também a expedição de mandados de busca e apreensão para serem realizadas nessas residências, nas residências dos 3 suspeitos. Na residência do foragido, nós apreendemos um cheque expedido pela conta bancária do Dr. Expedito, mas cuja assinatura não é reconhecida como sendo a dele pela família. Encontramos também um simulacro de uma pistola na casa do foragido, um diploma parabenizando a conduta de Dr. Expedito pela Polícia Militar da Paraíba e a escritura pública oficial do prédio onde funciona a clínica de Dr. Expedito lá na cidade de Bahia. Na residência do sobrinho, Ricardo, o coldre de uma arma, o certificado realmente de propriedade que ele dispõe, uma pistola calibre 9mm, cadastrada em seu nome, uma algema que ele mantinha dentro da residência dele e notas fiscais de compras de munição expedidas de forma recente. Para mudar de assunto agora, são 6h26, bom dia para você. Gente, foi definido o calendário de aulas da UFPB para o período suplementar 2020.2. Ele será híbrido. Aí você pergunta, híbrido? Como é isso? Com aulas presenciais e remotas, uma mescla dos dois. Herbert Araújo tem as informações. O calendário foi aprovado pelo CONCEP, o Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão. É um calendário suplementar e o início dele está previsto para o mês de março. A gente está aqui ao lado da pró-reitora de graduação da UFPB, a professora Silvana Maciel. O que é que significa quando a gente diz que é um calendário suplementar? Então, esse é um calendário atípico, né, em relação aos calendários ordinários que geralmente ocorrem, né, na UFPB, em função da pandemia do Covid, né? Então, é um calendário que a gente fala, esse vai ser um calendário híbrido, né, onde terão aulas presenciais, mas também remotas, e é um calendário onde tem uma certa flexibilização, né, de não obrigatoriedade, né, de não contabilizar, né, para o tempo total, né, do aluno em termos de formatura, de também o aluno não ter prejuízos, né, maiores, caso ele não queira pegar todas as disciplinas, número de créditos, né, não vai ser exigido o número mínimo. Então, existem todas essas flexibilidades por causa da pandemia. Quer dizer que, no caso, o aluno ele pode optar, por exemplo, em cursar ou não esse semestre, isso não vai causar prejuízo para ele ao longo do tempo. Isso, há uma possibilidade dele ter, né, digamos assim, benefícios, caso ele curse, né, ele vá adiantando o curso,
E ele também poderá não só pegar disciplinas, né, mas ele poderá fazer outros tipos de atividades de ensino, né, como cursos, né, alguma outra atividade, e isso também serão contabilizadas como currículos flexíveis, né, poder ser contabilizado para eles. Agora, é obrigatório, por exemplo, que ele, estando matriculado, ele não, por exemplo, não tenha um número de faltas que exceda o limite, como a gente está acostumado em semestres normais? Bom, aí a questão de faltas, as notas, né, seguem realmente da normalidade, mas existe a possibilidade de trancamento, né, também sem o maior prejuízo, e o aluno poderá escolher se ele vai fazer a disciplina ou se ele não quer fazer a disciplina. Então, isso também é uma flexibilização que termina beneficiando o aluno nesse tempo de Covid. Quais são os critérios que vão orientar o fato de uma disciplina ou de um campus trabalhar de forma híbrida ou trabalhar de forma somente virtual? Então, esse semestre será um semestre híbrido, né, onde tem presencial e remoto, a depender da disciplina e a depender também da questão de onde está localizado esse campus, né, porque vai entrar aí a questão da biossegurança, né, não só dentro da universidade, como tem do Comitê de Biossegurança, mas também tem que atender as questões de onde está localizado aquele campus, né? Toda essa questão dentro da cidade, né, do estado e até a questão do país, né? Porque estamos vivendo uma pandemia, na segunda onda do Covid, já se fala numa terceira onda, então nós também estamos atentos a essa questão. Professora, muito obrigado. Herbert Araújo para o Bom Dia Paraíba. Hora de falar sobre o Enem, né, minha gente? O Exame Nacional do Ensino Médio, que agora em 2020 vai dar o pontapé inicial a uma série de mudanças que o Enem deverá passar nos próximos anos. Como assim? Será a primeira vez que terá uma prova digital e que a nota vai valer sim para que o estudante possa entrar no Instituto de Ensino Superior, né, numa instituição de ensino superior. Apenas 100 mil candidatos em todo o país terão essa oportunidade de fazer a prova digital no universo aí de 5,7 milhões de inscritos. E por que é o pontapé inicial? Porque a ideia do INEP, que organiza o Enem, é que até 2026 o Enem seja totalmente digital, pois é. E isso tem a ver também com o futuro do ensino médio, que tem passado por mudanças. Desde que o novo ensino médio foi aprovado aqui no nosso país, as escolas estão se adequando para um formato que pretende aproximar os conhecimentos da sala de aula ao dia a dia dos alunos. Ou seja, eles desde o ensino médio vão começar a partir do ano que vem a definir melhor a sua área de afinidade. Antes a gente fazia isso escolhendo a nossa faculdade, né? Quer dizer, até hoje é assim. E aí com o novo formato do ensino médio, desde lá o primeiro, segundo, terceiro ano, eles vão poder escolher essas áreas, ou seja, terão disciplinas globais para todos os alunos e também aquelas mais específicas como linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas ou também o ensino técnico. Tudo isso, essa ênfase nessas áreas poderão ser dadas por esses alunos. Então o Enem será reformulado também nos próximos anos para adequar também, avaliar melhor esses estudantes. O coordenador de certificação do INEP, o Eduardo Souza, deu entrevista ontem nacionalmente, falou sobre essa situação, sobre a digitalização do exame, né, do Enem, que vai permitir diferentes modelos de prova. Vai ficar mais fácil para que novas provas possam ser feitas de acordo com o perfil de cada estudante. Por exemplo, que o estudante pode usar essa nota, seja para entrar numa faculdade de medicina, por exemplo, ou seja para usar para o ProUni. Mas, claro, esse processo vem sendo estudado desde 2016. Também teve a questão da pandemia, que afetou um pouco o processo. Apenas em 2024 vai ser possível avaliar os conhecimentos adquiridos nos itinerários formativos, ou seja, nesse novo formato do ensino médio. E aí o Enem poderá ser, sim, totalmente digital até 2026, é o que a gente vai acompanhar nos próximos anos. E outro assunto, vocês já ouviram falar em Enem seriado? Já estão sabendo? A partir do ano que vem, em 2021, o Enem será seriado. Pois é, como assim?
As turmas do primeiro ano vão poder fazer a prova do Enem, claro, com os conteúdos relativos ao primeiro ano. Em 2022, as turmas do primeiro e segundo ano também vão poder fazer e assim sucessivamente. E no final, né, depois de fazerem 3 provas em 3 anos seguidos, vão poder juntar as notas e tentar entrar aí numa faculdade. Pois é, a novidade do ano que vem já é o futuro do Enem, que está se atualizando também com as mudanças do ensino médio. Por isso que os estudantes precisam ficar bem atentos. Então, o pessoal aí do primeiro ano se prepare que ano que vem terão provas no Enem seriado. Pedro Canísio, sabe o que é que eu lembrei da minha época, do processo seletivo seriado, PSS. Cheguei a fazer, tinha primeiro, segundo, terceiro ano. Ano que vem o Enem também será assim, com mais oportunidade aí para os estudantes. Que bom, né, que eles vão poder participar também, de não esperar só até o terceiro ano, desde o primeiro ano, já poder fazer a prova. E vai dar tudo certo, porque a gente está junto com o estudante nessa missão de você conseguir, né, chegar lá no seu objetivo. Denise, até daqui a pouco a gente conversa em instantes, tá bom? Bom dia. São 6h34, vamos ver os dados da Covid divulgados no boletim da Secretaria de Saúde aqui da Paraíba. São 3.507 mortes, 20 novas mortes e 13 nas últimas 24 horas. Número de infectados, 157.396, mais de 1.200 casos, né, novos casos. Você vê que, percebe logicamente, você que acompanha o Bom Dia, como aumentou mais de 1.000 casos, mais de 1.000 novos casos com relação ao último boletim, 1.274. Recuperados, 122.219. As informações da pandemia para você ter uma noção mais abrangente do que é que está acontecendo, da gravidade da situação, né? A curva aqui vai oscilando bastante, da média móvel de casos confirmados. Na análise do dia 4 de dezembro, há cerca de 15 dias, média de 466. A média de ontem, 17, 760, ou seja, um aumento, um acréscimo de 63% na média móvel de casos confirmados. Você vai vendo que a curvinha vai crescendo aqui. Média móvel de mortes. Do dia 4 de dezembro, 8. Na análise de ontem, 14 mortes de média, 82% de aumento. São números alarmantes e que a gente fica muito preocupado porque o fim de ano está chegando por aí e as pessoas precisam se cuidar, porque os dados realmente deixam a gente com aquele sentimento de angústia, de apreensão. Agora tem a sua participação pelo 981819700. Você não mandou mensagem ainda, né? Quero sua participação, quero saber o que está acontecendo com você. Por exemplo, a Érica mandou aqui. Tudo bem, Érica? Bom dia, está no Parque do Sol. Ontem, por volta de 15 para as 7, o ônibus 120 do Parque do Sol saiu da Lagoa, absurdamente lotado. Lá vem essas reclamações de novo, que sempre chegam aqui. A falta de respeito com os passageiros é notória. A linha 7118, que amenizava um pouco o fluxo, até hoje não voltou. E nós, trabalhadores, que precisamos do transporte público, temos que nos arriscar e ninguém toma providência nenhuma. Érica Marques, do Parque do Sol. CEMOB, reclamação aí. Vamos tentar solucionar essa questão de ônibus lotados. É recorrente aqui no Bom Dia os comentários dos telespectadores, que está em ônibus lotado, que muitas vezes não existe aquela fiscalização. Obrigado, tá, Érica? Um bom dia. Outra mensagem aqui. Roberta Emília. Bom dia, Roberta. Está no Grotão. Meu filho fez teste para Covid no dia 9. No PSF, foi avisada que receberia o resultado após 5 dias. Fui ontem, saber e nada. A recepcionista disse que só tinha chegado os resultados de novembro. Só tinham chegado os resultados de novembro e veja a demora aí na entrega desses resultados e um descaso com a população. A Roberta reclamando dessa questão do teste para Covid, que fez e até agora não saiu o resultado, né? Com o tempo hábil que foi repassado para ela. Obrigado pela participação, tá, Roberto? Pessoal do Grotão, e se você tem algum problema também dessa natureza ou outro tema que você acha pertinente compartilhar aqui, não hesite, não fique em silêncio. Até porque se ficar calado vai resolver o quê? Nada. Manda pra gente aqui, que é a missão da imprensa, a missão dessa profissão tão nobre, de tanta honradez que é o jornalismo, é buscar impactar na vida das pessoas também. São 6h47. Eita!
Eita, ela chegou, Oi, doutora Pedro. Vanicleide. Tudo E bem? a sexta-feira também chegou, né? A senhora anuncia a sexta-feira. A senhora Coisa passa boa. por ali. Eita, sextou. Tudo bem? Tudo bem. Bom dia, doutora. Bom dia a você, bom dia pessoal de casa. Vamos falar hoje o seguinte, ó. O pessoal está passando por muita coisa esse ano Verdade. atípico, inusitado, né? Essa realidade quase surreal de todo mundo e a saúde mental fica, logicamente, debilitada. Abalada, verdade. É afetada em cheio. E ter saúde mental hoje em dia é um desafio. verdade. E isso pode afetar também a libido, o desejo, né? Pelo seu parceiro, pela sua parceira. Fatores psicológicos podem estar envolvidos, doutora. Vamos colocar a Denise nessa conversa Vamos aqui? sim. Denise Delmiro, conversa com a gente aqui também. Bom dia mais uma vez, Pedro. Bom dia, doutora Vanicleide. É um Bom assunto dia, tão Denise. recorrente, né, doutora Vanicleide? A gente Demais. recebe tantas mensagens das nossas telespectadoras sobre libido, né? Eu gostaria já de começar perguntando para a doutora quais são os sintomas. Como é que a gente sabe que está com falta de libido ou não? Bacana a pergunta de Denise e tem até uma arte. Quando eu cheguei, a gente foi A senhora verificar. está muito tecnológica. É, tecnológica. Tem uma arte aí para a gente ver aqui. Onde é que pode colocar já? Tá aqui, doutor, ó. Aí do ladinho da sim. senhora. Bacana. Então, uma das questões, como é que eu fico aqui? Isso, ali. Pronto. Uma Tá aí, das tá aí. questões super importantes para a gente ver, Pedro, é que a libido é uma questão da mente, né? Então, você tem que pensar, você tem que ter pensamentos. A gente pode começar ali, olha, a ausência de pensamentos eróticos e fantasias pode já ser o grande começo, mas isso acontece do nada? Não. Isso precisa existir alguma coisa que está provocando isso. Por quê? Antes eu pensava, eu tinha as fantasias, eu tinha imaginação sobre a minha vida sexual e agora acabou. O que é que pode ter acontecido essa falta de interesse sexual, esse desinteresse sexual? São várias causas, né? Então, uma delas também é a própria falta da lubrificação. Para a mulher, quando ela se sente ressecada, ela não está dizendo que ela não está com vontade. E essa falta de vontade faz com que ela perca esse interesse também, né? E lógico, se ela tem a falta da vontade e se ela tem a falta do interesse, o prazer que está ali embaixo também fica muito menor. Ora, como é que eu vou fazer algo que eu sei que não me dá prazer, eu estou ressecada, eu estou com dor, porque essa falta de lubrificação leva à dor na relação sexual, ela perde o interesse e também tem uma baixa excitação. Então, esse ciclo aqui que a gente vê, né, começando por várias situações, a falta do pensamento leva ao desinteresse, baixo prazer, baixa excitação, baixa iniciativa. Ora, para que eu vou ter iniciativa se eu também não estou pensando no assunto? E tudo isso são consequências de questões mais sérias que muitas vezes está relacionada com preocupação, com estado de depressão, com uso de medicamentos. São várias situações que podem levar a mulher, mas também o homem, porque existe um mito dizendo o homem não tem falta de libido. Tem sim, o homem tem falta de libido porque ele é humano. Claro que com menos frequência que a mulher, porque o homem pensa mais, o homem tem mais fantasias, o homem procura mais, ele tem mais interesse, ele tem mais iniciativa, então isso faz com que o homem ele tenha uma baixa de libido em menor proporção, mas ele também tem. Agora, a mulher que é a campeã da falta de libido. Agora, um negócio também que você tem que pensar, você que está assistindo a gente, se parceiro, sua parceira, por exemplo, não tem a mesma intensidade, você não pode ficar pensando que é falta de amor, não. Às vezes é problema mesmo. Sim. Ó. Tanta coisa acontecendo, às vezes a questão financeira também influencia muito, né? Isso. Questões externas. Então, isso mexe muito com a cabeça da gente. Você fica com a cabeça tão cheia que meio que não consegue pensar em outras E nesse coisas. processo, né, desse processo que a gente tem vivido a pandemia, tem existido uma necessidade de afastamento das pessoas. As pessoas perderam suas atividades principais, existem tantas preocupações, até mesmo o uso da máscara, essa coisa de manter a distância, a falta desse contato, tudo isso vai fazendo com que a pessoa vá se sentindo um pouco mais depressiva, um pouco mais melancólica. A sensação de incerteza. A sensação de incerteza. São muitos fatores, Pedro, muitos fatores. E isso afeta diretamente na sexualidade. Então, existe amor. Existe é só um amor, período, não, vai passar, é uma vai passar. fase. Denise. Entre esses fatores, doutora Vanicleide, a gente já falou aí sobre a questão mental, né? Eu gostaria de falar da parte física também. Em alguns momentos, são falta de hormônios, e que hormônios são esses? No caso da mulher, por exemplo, dá para tomar alguma medicação, algo que possa melhorar nessa falta de libido? Bacana isso aí, porque a gente fica sempre achando, tem fatores psicológicos, tem físicos também? Tem, são coisas associadas. Claro que
fases da vida da mulher, como por exemplo a menopausa, que ela tem a baixa dos hormônios estrogênicos, isso leva a uma diminuição de lubrificação, leva também a uma diminuição de libido. A amamentação é outro momento da vida da mulher, Pedro, não só pela questão hormonal, mas também por todo o trabalho que ela está envolvida de amamentar, de nutrir o bebê, a falta de sono, isso também leva. O uso de medicamentos, principalmente medicamentos antidepressivos, medicamentos para ansiedade, que nesses últimos meses, nossa, o quanto foi vendido e consumido de medicação para ansiedade, nunca esteve tanta gente tomando medicação como agora, né? E a gente sabe que existe sim, às vezes é melhor tomar uma medicação e se controlar e poder manter-se trabalhando, do que dizer eu não vou tomar e ficar aí tendo outros problemas como um agravamento desse processo de depressão e dessa ansiedade, levando a outros transtornos mais sérios, né? Como o suicídio e outras coisas mais. Denise e doutora Vanicleide, é importante citar também o seguinte, que essa falta de libido, essa falta de vontade, de desejo, não afeta só a terceira idade, não. Os jovens também estão suscetíveis a isso. Sim, com certeza. São causas um pouquinho diferentes, né? Motivações diferentes. Por exemplo, o idoso ou a mulher idosa, ela tem uma diminuição da libido exatamente pelas questões das comorbidades, as questões hormonais, no homem a baixa da testosterona, na mulher a história da menopausa, ok, mas o jovem tem também falta de libido. E não é apenas a mulher que tem essa falta de libido. A mulher tem às vezes porque está tomando anticoncepcional, às vezes por conta de alguma situação de ansiedade também, as jovens estão muito ansiosas, mas o homem tem uma falta de libido pela questão do temor de desempenho. E é uma questão interessante, porque ele cria uma ansiedade tão grande que de repente ele pode falhar, que ele prefere nem arriscar para não passar por nenhum constrangimento. Então essa baixa de libido nos homens jovens muitas vezes é motivada por isso. Questão, psicológica. Psicológica, perfeito. Denise. Perfeito. É muito bom esse bate-papo de toda sexta, né? Eu amo. Doutora Vanicleide, agora a orientação é para os relacionamentos, tá bom? A gente tem que ser sincero mesmo, honesto, assim, se a mulher está passando por essa situação, se o homem está passando, enfim, tem que abrir o jogo, tem que conversar, qual a melhor forma de dialogar, porque às vezes a pessoa pode até se sentir meio sozinha de ter que enfrentar essa situação só, né? Exatamente, Denise falou tudo. O diálogo é a chave, mas tem que perceber o seguinte, existe uma diferença entre o diálogo e a cobrança. Às vezes, tanto a mulher ela se sente tão cobrada porque ela não está dando conta da forma que o parceiro ou a parceria gostaria, que ela se sente cobrada e aí, ao invés de ter um diálogo, tem uma briga. E às vezes também o homem ele fica meio recuado porque ele também se sente cobrado pela parceira e ele não tem como dar essa resposta. Então, conversar, botar as cartas na mesa, falar de si, dizer, olha, eu estou assim, estou assim, estou assim, e conversar. E, afinal de contas, isso é um assunto do casal e que o casal precisa tocar sim, que é uma das coisas mais importantes que existe no contexto da vida do casal, é a sua sexualidade. Isso não pode ser deixado de lado nem empurrar para debaixo do tapete, sabe, Pedro? Porque senão a coisa pode complicar. Bora conversar, minha. Chama para conversa. Chama para conversa. Denise, está daqui a pouco, hein? Conversa já já. Doutora Vanicleide. Tchau, Denise. Uma pausa. Uma pausa, daqui a pouco. Mais, a gente daqui volta. a pouco. Até daqui a pouco. A gente volta para as respostas, né? 981819700, faça a pergunta para ela. Ela responde tudo. Tudo. Não Tá se bom, acanhe, não. Mande. Ela responde, né, doutora? Tá, respondo sim. Até já, então. Obrigado, doutora Vanicleide. Tchau. Vamos para a previsão do tempo agora. Seguinte, primeiro vamos no interior. Começando pelo Brejo, tem temperatura máxima de 30 graus e mínima de 21. Tempo nublado por lá. No Cariri, Curimataú, bom dia para todo mundo. Máxima de 34 e mínima de 20. Pode chover no fim do dia. No Sertão, máxima de 37. Eita, que calor. E mínima de 23. Pode chover ainda hoje. Eita, o povo do Sertão pensa assim, tomara que chova mesmo, porque tá quente. No Alto Sertão, máxima de 36 e mínima de 22. Pode chover também no fim do dia aí, tá, gente? Vamos torcer para cair essa chuvinha abençoada. Agora nosso primeiro intervalo. Rapidinho a gente volta. Daqui a pouco nossa mamãe, Denise Delmiro, traz um tema importante. A saúde bucal das grávidas. Você sabia que elas são mais propensas a desenvolver problemas dentários? Daqui a pouco vamos falar sobre esse assunto. E o comércio está aquecido com as vendas de Natal e Ano Novo. E nesse domingo as lojas estarão abertas aqui na capital. Falando ainda do Natal, já tem família pensando na ceia. Só que por causa da pandemia o banquete vai ser menor.
Muita gente está tendo que se adaptar, né? Eita, que delícia. E a Arquidiocese está reforçando as recomendações para as celebrações de fim de ano. Os padres e os fiéis precisam estar atentos nas igrejas. Daqui a pouco, conversar pela internet com um paraibano naturalizado americano. Atenção, ele recebeu a vacina contra a Covid ontem, lá nos Estados Unidos. E você vai ter mais uma etapa da conversa com a doutora Vanicleide Leite. Participa pelo nosso WhatsApp. Quero a sua mensagem. Para tirar a sua dúvida pelo 981819700. Quero falar com você aqui, ó. E agora tem uma participação ilustre lá de Santa Terezinha. Pense numa terra boa. Bom dia, meu nome é Ronaldo, moro em Santa Terezinha, Paraíba. E o Bom Dia Paraíba volta já. Estamos de volta, bom dia para você. São 7 horas em ponto. Notícia boa demais. O paraibano naturalizado americano recebeu a vacina contra a Covid nos Estados Unidos. Isso foi ontem. Vamos bater um papo com ele, né? O paraibano que recebeu a vacina, que seja o primeiro de muitos para a gente se livrar dessa fase tão instável e tão difícil. É o Francisco Gadelha, que mora lá nos Estados Unidos. Foi vacinado ontem. Inicialmente, bom dia, Francisco. Seja bem-vindo aqui à sua casa, à nossa Paraíba. Tudo bem? Tudo bem, bom dia, tudo bem. Queria saber o que é que você faz, qual a sua atividade aí nos Estados Unidos. Você é de que cidade aqui da Paraíba? Eu sou nascido em Souza, Paraíba, né? E fui criado em João Pessoa. E aos 23 anos, em 2002, eu resolvi mudar para os Estados Unidos. E, como todo mundo, tentar uma vida diferente aqui, aprender o idioma. E venho trabalhando na área de saúde por aproximadamente 8 anos. E o curso de intérprete, né? Na verdade, eu sou intérprete médico do hospital daqui. Apareceu nesses últimos meses, né, a oportunidade de fazer esse curso. Eu fiz esse curso todo pela internet. E assim que eu terminei o curso, já fui entrando direto no hospital pela necessidade dessa comunicação entre o paciente e o médico, né? Então, eu virei essa ponte de comunicação para a comunidade brasileira aqui e para ajudar contra esse Covid, né? Esse vírus que vem trazendo muita tristeza para a gente, né? No Brasil e no mundo. E essa é a minha função. Minha função é essa comunicação entre o médico e o paciente. Eu tento passar a tranquilidade através do conforto, da linguagem de sinais também, que é importante ter, né, esse apoio, né, de a comunidade poder se expressar para o médico, expressar de uma maneira geral, né, como está se sentindo, as ansiedades, né, que é uma coisa que está crescendo muito ultimamente. Muita gente anda muito ansiosa e por conta desse vírus novo, né, e eu tive o privilégio, né, nesse mês, né, que eu estou trabalhando no hospital, de receber a vacina ontem, né, e é isso. Estou curioso aqui para saber o seguinte: você está se sentindo bem? Você tomou a vacina? Teve alguma reação? Está se sentindo ótimo? Pelo que eu estou vendo aqui, você está super bem. Não estou sentindo nada de nenhum tipo de reação. Graças a Deus, assim, é um passo muito grande para a medicina e para o mundo, né? Para a gente ter esse alívio, essa tranquilidade de poder ter a nossa vida normal, né? Que eu acredito que nunca vai ser mais normal, né? Mas da forma que a gente possa, pelo menos, voltar um pouco nossas atividades diárias, né? Sem esse medo constante de estar sendo contaminado por outras pessoas. E essa é a intenção da vacina, é criar esses anticorpos, né? Para a gente poder ter uma vida mais normal. Mas é isso. Que notícia boa. Um paraibano que tomou a vacina ontem, está se sentindo super bem. Que isso seja uma constante, uma temática. Graças a Deus, Francisco. Você já teve Covid aí nos Estados Unidos? Não né? tive Covid. Não, eu sempre tomei muito cuidado, né? Mesmo trabalhando na área médica, sendo exposto a pacientes, né? Com Covid positivo, e graças a Deus sempre fui, né, muito cuidadoso em relação a lavar sempre as mãos, sempre usando máscara, tentando evitar contato com muitas pessoas. E quarentena é importante. Para mim, está sendo o mais importante essa quarentena, né?
você tentar se distanciar, tentar fazer trabalhos que não sejam trabalhos que você tem que se expor tanto. Então, esse curso de intérprete foi muito importante para mim e mostra a importância do intérprete médico na área de saúde, né? Que não é uma profissão tão vista como a profissão do médico, do enfermeiro, e mostra a importância do intérprete para o mundo, entendeu? Como somos linhas de frente, na verdade, estamos combatendo juntos com os médicos e os enfermeiros esse vírus. Francisco, qual foi a vacina que você tomou? Porque são várias vacinas que estão nessa fase de estudo, nessa fase final. Qual foi a vacina que você foi imunizado ontem? Eu tomei a Pfizer, né? E assim que eu terminei, eles me deram esse cartão, que deixa eu mostrar aqui mais ou menos, você coloca seu nome, não sei se dá para ver direito, mas mostra a data da primeira dose e aqui atrás, meio difícil de ver, mostra a data da segunda dose, que a minha, no caso, vai ser dia 7 de janeiro. Então, você tem que esperar 3 semanas para tomar a segunda dose e depois disso continuar, né, se precavendo. Você não pode relaxar de forma alguma, mas ao mesmo tempo você está criando esses anticorpos para poder, como eu falei, ter uma vida mais tranquila. Tem alguma recomendação entre a primeira e a segunda dose com relação à alimentação, à atividade? Ou você segue a vida normalmente? Qual foi a indicação que você recebeu? A indicação foi seguir a vida normalmente. Isso, na verdade, essa vacina você não pega o vírus, né? Isso, como eu falei, cria só os anticorpos. E quem tem problemas com alergias, aí já é um problema diferente. Eu, assim, sou um candidato para vacina pelo fato de não ter nenhum tipo de alergia à comida, nada. Então, para mim está sendo assim uma coisa muito, muito boa para mim, com certeza, mas poder compartilhar isso com meus amigos, com minha família, com o Brasil inteiro, né, de uma maneira geral, a importância da vacina, né, que é uma coisa positiva, a gente está começando a ver uma luz no fim do túnel, e isso eu quero servir de exemplo para todo mundo que eu não estou sentindo nenhum tipo de reação. Eu sei que é uma coisa bem recente, vai fazer 24 horas agora que eu tomei, mas não estou tendo nenhum tipo de reação, graças a Deus. Então, vou avisando aqui, quem quiser entrar em contato comigo, que tiver alguma dúvida, sabe como me achar. Francisco, tô doido para tomar essa vacina também, porque vacina é vida. Tô doido para ser vacinado. Tô com inveja de você. Se você não é o primeiro, é um dos primeiros paraibanos vacinados contra a Covid. Que bom e que bom conversar com você, que bom saber que você está bem e que a gente vai passar por essa fase. Que horas são aí, Francisco Gadelha? Qual a cidade que você está? São exatamente 5 horas da manhã, 5 e 7. Eita, qual a cidade que você está? Eu moro no Cape Cod, uma região próxima de Boston, é 1h15 de Boston. E eu moro no Cape Cod, que tem as ilhas do Cape, né? E estão 12 cidades integradas nessa região. E para entrar aqui, só entra através de 2 pontes para entrar, e não é muito um local que muita gente... Na verdade, o pessoal vem muito para cá para passar férias. Ah, legal. Manda um abraço para a sua Paraíba aí, para a gente encerrar. Um beijo para minha família, um beijo para todos os meus amigos, para a minha João Pessoa maravilhosa, para os meus amigos souzenses também. E vamos lá, todo mundo junto, vamos combater esse vírus. E como eu falei para todo mundo aqui, quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta para fazer, sabe como me encontrar. E estou disponível para todo mundo, tá bom? Thank you very much. You're welcome. Good luck for you. Boa sorte para você. Valeu, obrigado. Paraibano que foi vacinado ontem, recebeu a vacina contra a Covid da Pfizer, foi vacinado, ele é da área da saúde, já foi imunizado e está se sentindo super bem. Que ótima notícia. Eu me sinto tão bem em dar essa notícia de um paraibano que se vacinou, que está se sentindo bem, que outros também vão se vacinar. Essa vacina vai chegar para a gente, para que possamos ter vislumbrar uma luz, um feixe de luz nessa obscuridade toda, né, da pandemia. Vai dar certo, a gente vai passar por isso. Vamos esperar mais um pouquinho que essa vacina está chegando. São 7h09. O comércio sentiu nas contas o quanto foi difícil, né, essa
pandemia toda, instabilidade. Nesse fim de ano, muita gente, você que está assistindo ao Bom Dia, o pessoal não está deixando de lado a questão de compra de roupa de Natal, por exemplo, até para fomentar o comércio também. E você aí? Você vai comprar roupa nova ou vai utilizar o que já tem no guarda-roupa para passar as festividades com a família? Hein? Aparecida estava à procura da roupa para a noite de Natal. Mesmo com a pandemia, ela acredita que é importante se preparar para esse momento em família, mas sem aglomeração. Esse ano, devido a esse Covid, né, tá atrapalhando tudo aí, festa em praia e tudo, só reunião em casa mesmo, mas tem a expectativa de reunir a família, né, vim comprar um look, lógico, tem que ter, para não passar, tem que ter sempre uma reuniãozinha e vamos lá. Esse final de ano, vamos fazer as compras, né? Josélia também veio em busca da roupa de fim de ano e saiu satisfeita com a escolha. Apesar das dificuldades da pandemia, mas a gente foi desenrolando e graças a Deus deu para fazer sim. A pandemia da Covid-19 alterou o movimento e as compras no comércio em relação a anos anteriores. Mas uma pesquisa da FEComércio aponta que mesmo em um ano de pandemia, os consumidores mantêm o desejo de fazer as compras para o Natal e o Ano Novo, um dos períodos mais significativos para o comércio. A gerente desta loja percebeu o interesse dos clientes. Muita gente está vindo, procura de muitos looks, que é para virar o ano na paz e lindo, né? Porque já baixa 2020 do jeito que foi. Agora só vem bênção. 2020 foi um ano difícil, mas a Adriana está confiante de que as coisas vão melhorar. A gente está animado para o próximo ano, né? Um ano que promete a chegada aí da vacina e que a gente continua sempre com a fé e confiante de que tudo vai melhorar, né? Apesar de ter sido um ano bem difícil, bem apertado, mas esse final de ano está dando uma esperança. Vai dar certo. São 7h11. Como é que vai ser o funcionamento do comércio neste fim de semana? Vai abrir no domingo, tá? Zuila, a partir de que horas? Bom dia mais uma vez. Oi, Pedro. Bom dia a você, bom dia a todos mais uma vez. Pois é, o comércio esse fim de semana deve estender o horário de funcionamento, isso para atender essa demanda de muita gente que quer garantir um presente para o Natal na próxima semana. E como vai ser já o último fim de semana antes do Natal, o comércio vai abrir hoje, sexta, no sábado e também no domingo, das 8 da manhã até às 6 da tarde. Essa extensão do funcionamento é exatamente para evitar as aglomerações no fim de ano nas lojas. Isso porque ninguém quer deixar de presentear, também ser presenteado, como a gente já viu, muita gente querendo comprar roupa nova para passar Natal, passar Ano Novo. Então a recomendação para quem vem comprar, para quem vem presentear, é evitar essa proximidade, manter o distanciamento social, usar sempre as máscaras, trazer o álcool em gel e ter cuidado, gente. A gente sabe que com cuidado dá para a gente comprar, dá para a gente presentear. E também a preocupação é como vir para o centro. Então a CEMOB já informou que vai aumentar a frota para 19 linhas nesse fim de semana e no domingo também vai funcionar assim. Eles vão acompanhar como vai ficar a movimentação nos transportes coletivos e aí, devido a essa abertura do comércio, eles vão, dependendo da demanda de passageiros, vão aumentando cada linha para vir para cá no domingo. Lembrando que o comércio abre nesse domingo e os funcionários que forem trabalhar terão direito à diária e também a uma folga compensatória para os lojistas que vão oferecer esse serviço. E uma dica, Pedro, bem pessoal que eu dou também para quem está em casa, para quem não quer se aglomerar, não quer se expor, não quer evitar, realmente quer evitar esse risco, é comprar pelas redes sociais das lojas. Então você já tem uma loja que costuma comprar sempre, todos os anos? Então você vai lá, pesquisa a loja, que muitas estão com entrega, com delivery. Então você consegue falar até com os vendedores pelo WhatsApp, elas mostram as peças que tem, você escolhe e no conforto de casa paga uma taxinha extra para entregar e recebe o produto em casa. Eu falo isso porque eu já fiz isso, eu costumo fazer, estou fazendo isso agora nesse fim de ano, nessa pandemia, e é uma dica que eu dou para quem está em casa, quem não quiser vir, evitar tudo isso, essa movimentação e até para diminuir também a movimentação para quem deseja vir para cá, faz essa compra pela internet, online, recebe em casa, paga a taxa. A taxa, às vezes, não paga nem o serviço de você vir aqui, pagar a passagem do transporte coletivo, ou então o estacionamento, ou seja, sai uma coisa pela outra e todo mundo fica feliz, todo mundo fica com presente nesse Natal, viu, Pedro? Boa, Zuila. A dica da Azul. Bela dica, suas dicas são ótimas.
Eu vou fugir um pouquinho do script, que eu não perguntei ontem, porque da correria, a história lá do cuscuz, eu me empolguei. Como é que tá a bebezinha? Tá bem? Graças a Deus, tá bem. Ontem ela já assistiu, né? A mamãe já viu, a mamãe se reconheceu, já ficou toda feliz. E tá com a vovó, graças a Deus, o coração da mamãe tá confortado aqui trabalhando. Que bonitinha. Zuíla, que tá voltando da licença maternidade, voltou ontem, tá com a gente aqui. Um beijo, tá, mamãe também? Muito querida. A gente tem um carinho muito grande pelo... Eu trabalhei com a Zuíla em 2009, lá no sertão. Quase 11 anos depois, estamos aqui de novo. Ê, vida, o mundo dá muitas voltas, muito legal. 7h14. Esse ano, por causa da pandemia, o indicado, a gente vem falando sobre isso aqui, celebrar o Natal apenas com quem mora com você. Fazer uma pergunta, você aí, você vai fazer a ceia de que forma na sua casa, hein? Como é que vai ser? Me responde aí. Vai ter sim, não pode deixar de ter, né? No caso, só eu e minha esposa, esse ano devido à pandemia, né? Só vamos passar, ela tá grávida ainda. Então, limitar aí. Vai ter a ceia e a gente vai estar unido, dividir a família em vários grupos, né? Mas a gente vai ter ceia assim. Vou encomendar porque é mais prático, mais garantido. A ceia vai acontecer sim. E para todos aqueles que são do time de Dona Dilma e não mandam tão bem no fogão, mas amam uma boa ceia, o que não faltam são opções. Várias padarias, por exemplo, já abriram a temporada de encomendas, prontas para atender pedidos de todos os tamanhos. Este ano, o Natal é diferente. Vai ter Natal sim, Natal em família, Natal com fraternização. Só que em casa, com as pessoas de casa. Então, por isso, a tendência foi diminuir as quantidades, porque o número de pessoas em casa torna-se menor. Temos ele em diversos tipos, né? Temos o peru, temos o chester, temos o tender e o pernil suíno, que agora entrou na moda agora do pessoal e está sendo bem aceito aqui por nossos clientes. A faixa de preço dele é no quilo, vendemos ele no quilo. Ele custa R$ 98,50 o quilo. O defumado, R$ 69,90 o assado. Já viu aí, né? Se quiser só um prato ou outro para economizar e ainda assim completar o cardápio em casa, tem muitas opções. E se a família for grande e você quiser pedir a ceia completa, também tem opção nos mais variados preços e seguindo todos os protocolos sanitários. Além dos kits ceias prontas, nós temos também os pratos avulsos. Nós temos 6 opções de kits ceias prontas, mas o cliente também preferindo, ele pode escolher por pratos avulsos. Nós temos pratos avulsos de acompanhamento, de sobremesas, de saladas, e ele monta o seu próprio kit conforme a sua necessidade. Na casa de Dona Dora, que sentiu na pele a dor trazida pela pandemia, a ceia vai acontecer com pouca gente, mas com fé que as coisas podem melhorar. A gente não podemos deixar de comemorar, que são uma data muito linda, né? Que todo ano a gente comemora. Apesar da situação, mas a gente tem que ter fé, a gente tem que ter esperança que o ano que vem vai ser só vitória. É isso, minha tia, que assim seja. 7h17, quem vai à missa, atenção, o arcebispo da Paraíba comunica para os fiéis que continuem com os cuidados para evitar a contaminação. Antônio Vieira, quais são as orientações complementares? Onde é que você está? Bom dia. Olha só, Pedro, a gente fala ao vivo aqui da igreja de São Pedro Pescador, aqui em Manaíra, né? Uma das igrejas bem emblemáticas que temos aqui na capital e que segue com sua programação de missas presenciais, mas buscando sempre reforçar a orientação a todos os fiéis sobre os cuidados e também as restrições, até porque não vem para cá o público que vinha, né, no início do ano passado, do início do ano, né, porque tem que ter uma restrição e isso tem sido de forma rigorosa. Dom Delson, né, arcebispo, ele reforçou essas orientações para as pessoas e a gente está aqui com o padre Luiz Júnior, ele que é vigário geral e pároco aqui da igreja de São Pedro Pescador. Padre, muito bom dia. A gente está aqui, a gente sabe que, digamos, esse espaço é enorme, mas nem todo mundo pode ocupar um espaço como esse, como nas outras igrejas também. Essa é uma das recomendações que estão sendo reforçadas para que as pessoas só venham realmente se tiverem a condição real de poder vir. É verdade, nós estamos aí com um aumento visível dos casos de Covid, um aumento na lotação dos hospitais e também no número de óbitos. E nós reforçamos, a Arquidiocese reforça aos padres,
aos párocos, administradores, aos vigários paroquiais e ao público, aos fiéis, que nós devemos manter todos aqueles cuidados que sempre estivemos atentos, mas agora, por conta de um certo relaxamento, da flexibilização que chegou a alguns com o ar de que tudo estava bem, então nós reforçamos os cuidados que devem ser mantidos, o distanciamento, o uso da máscara obrigatório, o álcool em gel, manter um limite de pessoas dentro da igreja e lembrar que os decretos das autoridades sanitárias, médicas e também aqueles que foram emitidos pela arquidiocese, que nos orienta nestes cuidados que devemos ter sempre e agora com mais atenção por conta do aumento dos casos, que estes decretos eles continuam em vigor. Dentre as orientações que foram reforçadas pelo arcebispo Dom Delson nesses últimos dias, né, passando inclusive áudios oficiais para vocês, teve alguma complementar, alguma que foi mais criteriosamente reforçada? Olha, o reforço é aos cuidados estritamente necessários para evitarmos o avanço do Covid. Já há decreto da arquidiocese, alinhado com as autoridades sanitárias e médicas, como já falei, que nos dão essas orientações. No entanto, muitos de nós relaxamos, né? Muitos de nós relaxamos. E o senhor arcebispo vem para reforçar estes cuidados para que a gente não tenha a necessidade de voltar a uma situação como nós já vivemos quando os índices chegaram de tal maneira altos que foi necessário fechar templos, né? Então nós pedimos aos fiéis, aos idosos, aqueles que são dos grupos de risco, que evitem sair de casa, acompanhem as celebrações pelas redes sociais, pela televisão, porque o momento é um momento de dificuldade e que requer de todos nós, do povo de Deus, das autoridades, dos padres, requer de todos nós uma responsabilidade muito grande para que a gente não seja colaborador, não colabore com a disseminação, com o aumento dos casos do Covid, como nós já estamos vendo pelas redes sociais e pelos meios de comunicação, como nós acompanhamos, infelizmente. Padre Luiz, diante dessa realidade que a gente vem vivendo, que inclusive é um pós-eleições e a gente vem sentindo aí um certo reflexo do que aconteceu durante a campanha eleitoral também, né, mas aí também esse relaxamento que as pessoas vêm tendo, existe o risco da suspensão das missas presenciais? Olha, a gente quer colaborar, dar a nossa participação para que isso não venha a acontecer. No entanto, se esses casos continuam aumentando, o número de infectados continuar aumentando, o número de mortes continuar aumentando, nós vamos chegar a um patamar de situação semelhante àquele em que foi necessário fechar alguns estabelecimentos, inclusive as igrejas. Então a gente tem que se esforçar para que isso não venha a acontecer. O nosso apelo, o nosso esforço é para que a gente tenha mais um pouquinho de paciência, né? Eu sei que todos estão cansados, a gente cansou do vírus, mas o vírus não cansou da gente. Enquanto não houver uma vacina, enquanto não houver uma saída mesmo científica para essa situação, a gente tem que reforçar os cuidados que desde o início foram orientados, mas houve de fato um relaxamento por parte de todos. São vários os fatores, sem dúvidas, as eleições, mas não somente as eleições, né? A gente anda nas ruas, anda nas praias, as pessoas estão relaxando muito e a gente, enquanto igreja, tem esta responsabilidade de colaborar com a sociedade para que naquilo que depende de nós, naquilo que depende da nossa ação concreta, a gente possa evitar a disseminação, o aumento dos casos do Covid. Ok, Padre Luiz Júnior, vigário-geral e também pároco aqui da Igreja de São Pedro Pescador. Dado o recado, né, a gente agora devolve agora para a Denise, né, Denise, que as pessoas possam ter esse cuidado aí e que possam realmente seguir todos os protocolos, inclusive nas igrejas. Voltamos contigo, Denise.
Exatamente, Vieira, disse tudo. Obrigada, agradecer a você, ao padre, né, nesse final de ano. É muito comum, é tradição, as pessoas gostam de passar na igreja, né, nesse momento natalino e também no final do ano, mas o momento não é esse, o padre já deu as orientações, busque outros canais, redes sociais e tudo mais, a internet está aí para isso. A gente falando em Covid, em pandemia, vamos continuar falando de saúde, só que agora a saúde bucal na gravidez. Por quê? Por causa de tantos hormônios na hora da gravidez, né, nesse momento da gestação, as grávidas são mais propensas a desenvolverem problemas dentários. Sabia disso? Pois é. Por isso que é até orientado ter um pré-natal odontológico, que as grávidas sejam acompanhadas. Eu escuto os relatos de algumas gravidinhas dizendo que na hora que vão escovar os dentes, sangra, né, minha gente? Acontece. Ou às vezes sangra do nada, pode ser gengivite. Você tem que ter uma orientação sim. A gente conversou com uma dentista que traz orientações dos cuidados que as grávidas devem ter com a saúde bucal. Tem muita alteração hormonal, né, ocorrendo durante esse período. Aquelas mulheres que já têm uma propensão assim, a ter um sangramento gengival, durante a gravidez esse sangramento aumenta. Né? Então, mais um motivo para ela procurar um atendimento odontológico quanto antes. Às vezes a mulher sente uma dor no dente, né, durante o início da gravidez. Então, ela não pode passar o restante da gestação tomando medicamento para dor, sem tratar isso. Então, ela deve vir ao consultório odontológico para tratar essa dor. Né, com toda a segurança. Para todas as mães que estão assistindo agora, vocês precisam procurar um atendimento odontológico, certo? Para fazer realmente esse pré-natal odontológico. E para aquelas mães que têm, aquelas mulheres em idade fértil que se planejam, né, uma gravidez, elas podem fazer um tratamento antes, né, para ver se está tudo ok com sua higiene bucal, para evitar esses problemas futuros. Uma dor de dente, né, que ninguém quer ter. A gente recomenda o seguinte, para um tratamento odontológico, a gente recomenda fazer no 2º trimestre de gravidez, de gestação, certo? Mas isso não impede de que a gestante faça esse atendimento no 1º e no último trimestre, não é isso? Mas para casos de urgência. Papo íntimo de volta. A doutora Vanicleide agora vai responder a sua pergunta. Exatamente, Pedro. Vamos lá, né? Para quem chegou agora, bom dia, né, doutora? Bom pessoal dia, que não está acompanhando, bom dia, pessoal. que ligou a TV agora. Vamos dar sequência aqui respondendo a sua pergunta. Vamos lá, Cristina, tudo bem, Cris? Tenho 44 anos e na quarta-feira descobri que estou grávida. Tenho diabetes e pressão alta. Tomo metafórica de 850 e toma medicamento. Toma medicamento. É metformina. Estou preocupada, pois não sei se continuo com essa medicação. Estou com aproximadamente 6 semanas e ainda não comecei o pré-natal. É a Cristina, doutora. Pois é, Cristina, você toma a metformina, pelo que eu vi, né? E você também toma a losartana. Olha, a metformina você deve continuar assim, não pare, né? Agora, a losartana você precisa procurar o seu cardiologista para que ele possa mudar a medicação. E vai procurar o pré-natal imediatamente, porque você já tem um quadro de risco, tanto pela hipertensão como pela diabetes, e tem o fator idade também. Mas boa sorte para você, vai dar tudo certo, tá? Se cuide, viu, Cris? Se cuide. Andresa do Gás, eu tenho gordura no fígado e hipertensão. Ouvi dizer que isso faz com que a pessoa perca a libido. Isso é mito ou é realidade? É mito, viu? Assim, a gordura no fígado não gera a falta de libido. A hipertensão pode até levar à falta de libido, a depender da medicação que você tome. Mas as duas coisas, não é isso. Tá aqui. Então, conversa aí com a sua parceria, dá uma revisada aí no relacionamento, que eu acho que pode esquentar as coisas, né, Pedro? Viu aí, né, Andresa? Bom dia para você. Cíntia do Valentina, saí do resguardo e não tenho nenhuma vontade de ter relação. É normal, doutora? Pois Cíntia, né? Olha, Cíntia, o pós-parto, né, o puerpério, é de fato um dos momentos muito difíceis para a mulher em relação à questão da sexualidade. Mas precisa investir. Então, usa um hidratante vaginal, conversa com o parceiro, bata aquele papo. Eu acredito que precisa demais disso aí para que você possa retomar a sua vida sexual. Porque senão, sabe o que acontece, Pedro? Vai deixando, só cuidando de menino e depois, a vida sexual do casal vai para o brejo. Pode não. Tem que cuidar do relacionamento. Conversa aí, bate um papo, vai resolver. Carlos, do Funcionários. Bom dia, doutora Vanicleide. Bom dia, Carlos. Minha esposa tem endometriose aguda. Ela pode engravidar?
Então, Carlos, pode, depende do grau da endometriose. Então, veja, se a endometriose, mesmo sendo aguda, se não tiver obstrução nas trompas, não tem problema em relação à gravidez. A endometriose só é difícil para engravidar se as trompas estiverem obstruídas, tá? Então, faz uma avaliação, tem exames específicos, procura o médico certo para cuidar da endometriose da sua esposa e acelera o passo, porque a idade também é um fator que fala muito contra a questão da primeira gestação para qualquer mulher, tá? Então, mais boa sorte para vocês. Obrigado pela participação, tá, Carlos? Os homens também podem participar dessa conversa aqui, por que não? Bacana, né, Manda Pedro? mensagem também, participa. Maria do Valentina, bom dia, tenho 51 anos e uso DIU. Fiquei sem menstruar de fevereiro a setembro, voltei a menstruar em outubro e dezembro. Fiz a transvaginal em novembro, mês que não menstruei, e meu endométrio mediu 15,5. Doutora, é normal? Olá, Maria, não é normal, né? Eu também não sei qual DIU que você está usando, se é o cobre ou se é o Mirena. Se for Mirena, é normal você ficar sem menstruar, mas se for o DIU de cobre, é para você menstruar todo mês. A depender da sua idade, esse endométrio está um pouco aumentado, acho interessante você procurar aí uma avaliação e ver se o DIU precisa se manter ou você precisa retirar o DIU. É bom você dar uma olhada, conversa com o médico que colocou o teu DIU, mas não se preocupa que não é doença, é só uma questão de cuidado e continuidade do acompanhamento. Bom dia, viu, Maria? Bom te conhecer. Bom dia, doutora. Para quem não sente desejo sexual, qual o primeiro passo para resolver essa questão? Pois é, o primeiro passo é descobrir qual a causa, né? O que é que está acontecendo com você? É uma questão da menopausa, é uma questão da falta de hormônio, é uma questão de ansiedade, depressão, é uma questão do relacionamento, é a parceria que não está colaborando tanto, enfim, é muito estresse. Então, descobrir aí a causa é o primeiro passo para que você possa pensar em mudar isso aí, tá? Mas tem jeito, o importante é que tem jeito. Tem solução. Cida de Campina, bom dia, tenho 33 anos e fiz uma ligadura tubária há 1 ano. Tem como reverter? Pois é Cida, né? Ó, Cida, poder pode, sabe? Mas não é uma coisa tão simples assim. Porque a laqueadura das trompas pode levar a trompa a um dano que, mesmo sendo reparado, o funcionamento não ficar tão adequado. E, de repente, você pode até ter uma possibilidade maior de ter gravidez nas trompas. Então, muitas vezes, a gente recomenda, ao invés de fazer a recanalização tubária, você procurar um serviço de reprodução humana e fazer a fertilização. Mesmo tendo um custo elevado, mas às vezes vale muito mais a pena fazer esse esforço, sim. Um bom dia, Cida. Bom te conhecer também. Doutora Vanicleide, gostaria de saber por que desde que iniciei minha vida sexual nunca cheguei ao orgasmo. Sinto prazer nas relações e até desejo, mas nunca chego ao orgasmo. Tenho ovários policísticos, isso pode ser a causa? Pois é, não pode. Ela botou o nome dela, não se identificou. Olha, não, o ovário policístico não tem nada a ver com a questão do orgasmo, né? O orgasmo está muito mais relacionado à questão, assim, do que você entende sobre o orgasmo. Você me disse que tem prazer, então precisa se conhecer mais um pouco sobre isso. Mas os ovários policísticos não tem nada a ver. É mais uma questão mesmo aí de você conversar com a sua parceria, do seu autoconhecimento, de você procurar saber exatamente que prazer você está buscando ter. Porque às vezes até tem o orgasmo e nem sabe que tem, né? Mas eu acredito que você está no caminho certo, porque quando a gente começa a se questionar, a buscar, a gente encontra a resposta. Muito bem. Rosineide, bom dia. Tenho 46 anos, há 3 não tenho mais meu período menstrual. Estou na menopausa? Isso é normal? Pois é, Rosineide, tá assim, olha, um dos fatores que indica a menopausa é exatamente a falta da menstruação. Se você está vendo que sua menstruação já está falhando, então faz um exame aí de FSH estradiol que vai te confirmar se você está na menopausa ou não. E aí pode ser que você menstrue, porque passa-se 1 ano para você poder bater o martelo dizendo que está na menopausa. Rosineide, obrigado, tá? É quase uma consulta, né, Rosineide? Isso aqui se pergunta, ela responde, é uma intimidade danada, por isso que o nome é Papo Íntimo. Papo Íntimo, né, Pedro? Bom dia, Jânio. Oi, Jânio, tudo bem? Ele fala assim, fiz vasectomia e muitos homens têm medo dessa cirurgia porque eles acham que pode atrapalhar no desempenho sexual. Isso é verdade? Ou a cirurgia não interfere no desempenho? Pois é, Jânio, ótima sua pergunta, porque isso é uma questão muito importante para que os homens possam ser esclarecidos. Não tem nada a ver com desempenho sexual. Eu até digo que o homem fica com muito mais segurança, porque de uma certa forma você agora vai poder ter uma relação sexual tranquilo, sem estar aquela preocupação do uso do preservativo, ou então que sua parceira precise de utilizar um método. Não tem nenhuma interferência na vida sexual do homem e todo homem deve ser incentivado, se precisar,
fazer a vasectomia, pois vai poupar muito a parceira de ter que tomar uma pílula ou fazer um método contraceptivo que muitas vezes para ela não é tão adequado, não é isso? Desmistificando esse negócio, não né? Que perde potência, perde vontade. Isso, não. Nada a ver, não mexe em nada nesse sentido. É uma coisinha muito simples, é feito com anestesia local, o urologista faz isso e o paciente vai para casa na mesma hora, muitas vezes não precisa nem dele tomar nenhum analgésico, porque é indolor praticamente. Né, doutora Vanicleide, eu tenho que dar tchau para a senhora, porque é o jeito. Mas tu nem sabe que a gente só vai se ver daqui a dia 8 de janeiro. E é? E não é não, olha, sexta-feira que vem é Natal. Ah, eu vou estar de folga. E tem papo íntimo? Tem bom dia? Não Feriado? tem bom dia. Não tem bom dia. Não tem bom dia. No dia 1º de janeiro, também não tem bom dia. Não tem bom dia. Não é isso? Então a gente só vai se ver dia 8 de janeiro. 8 de janeiro. Feliz Natal, feliz pra Ano você Novo. Também. Muita paz e muita luz para todos nós. E para nós. o pessoal de casa também, né? Eu vou ficar morrendo de saudade, mas serão 2 semanas que eu não vou... Nunca aconteceu isso, Nunca né? aconteceu. Vai ser difícil. Assim. Vai ser difícil. Mas eu vou superar. Eu também vou, pessoal Pedro. de casa também. Vá acumulando as perguntas. Vá acumulando as perguntas. Quando a gente voltar dia 8 de janeiro, a gente volta respondendo tudo, né, Pedro? Com tudo. Com ano novo, vida nova, novas perspectivas. Muito obrigada. Doutora, bom dia, viu? E quero te agradecer, né, por essa nossa parceria, né, nova esse ano. Você chegou aqui e a gente está conseguindo fazer o programa de uma forma bastante... com bastante intimidade, isso é muito importante. Porque não é fácil. A senhora deixa à vontade. Obrigada. Tá tudo Obrigada, gente. Obrigada. E também eu quero desejar Feliz Ano Novo, Feliz Natal para toda a equipe da Cabo Branco e muita saúde, muita paz, muita alegria para todo mundo, né? Amém. Beijo para vocês. Que assim seja. Tchau. Um cheiro, doutora. Obrigado. Até o ano que vem, se Deus quiser. São 7h35, agora a previsão do tempo. Primeiro a tábua de marés, hoje é sexta, às 6h56 estava 2,20 metros, meio-dia 47, vai chegar aos 50 centímetros e às 7 horas estava 2,30 metros. Está mantendo ainda, está alta, né? Às 7h04, melhor dizendo. Vamos ver imagens do céuzão bonitão aqui. Ó que dia lindo! Previsão do tempo aqui no litoral, máxima de 31 e mínima de 24. Está fazendo solzão, mas tem previsão de ficar nublado em alguns momentos do dia também. Campina Grande, esse é o cenário característico de Campina. Tá vendo aí? Tá nublado, né? 7h35, imagens da torre da TV Paraíba, previsão aí no Agreste, máxima de 31 e mínima de 20. Também tem previsão de um dia nublado, aquele friozinho. Sair da cama é difícil em Campina Grande, mas saia porque ela não te pertence mais. O dia já está rolando, ó, 7h36. Mais uma pausa aqui no Bom Dia. Em instantes a gente volta com dicas para quem está com as contas no vermelho. Um economista explica dúvidas para você dar uma reenergizada nas contas aí, né? Para começar 2021 sem estar devendo tanto. E agora tem participação do nosso telespectador mandando aquele vídeo que você sabe, né? Bom dia, Paraíba, volta já. Você fala o seu nome, a cidade que você está, pode reunir a família toda. O que eu quero é te ver aqui no Bom Dia, tá certo? Vai mandando aí pelo 981819700, 7h37. Voltamos já. Eu sou Maria Rebeca, aqui do Jardim Planalto. E o Bom Dia Paraíba volta já. Nunca mais eu apertei o play para soltar essa vinheta. Tá vendo? Sinto saudades. Hoje é seu último dia aqui, assim... Cumprindo mais uma missão. No Bom Dia. No Bom Dia. A partir de... segunda-feira... Caco Marques. Nosso amigo Caco Marques. Acabam as férias, né? Mas aqui Chegou é o seguinte, a hora, tinha que ser, né? Uma hora tem que acabar, né? Não é possível. Porque aqui é o seguinte, sai um camisa 10 e entra outro camisa 10. É um negócio... Caco Marques vem com a sua titularidade. Ô, Expedito Madruga. Vamos embora? Vamos falar da decisão do Paraibano Feminino? A gente vai falar hoje de decisão do Campeonato Paraibano Feminino. Tem também a Pere Lima. Vamos começar pela Pere Lima, bora, então? Bora. Vamos lá. Começar pela Pere Lima, porque a CBF divulgou ontem a tabela do mata-mata da Copa do Nordeste Sub-20 e a Pere Lima vai entrar em campo logo no primeiro jogo das quartas de final. A gente tem a tabela aqui, vamos dar uma olhada? A tabela dessas quartas de final está aí. Jogo da Pere Lima daqui a pouquinho, viu, Pedro? 10 horas da manhã no Ademir Cunha, estádio lá de Paulista. Certo. Às 3 da tarde, Sport e Fortaleza. Lembrando que os vencedores desses jogos aqui se enfrentam nas semifinais. Quem sabe aí uma Pere Lima e Sport, os dois times, aliás, com 100% de aproveitamento até aqui. Tanto a Pere Lima quanto o Sport. Vamos ver o outro chaveamento
né, da Copa do Nordeste Sub-20, está aí. Também no Ademir Cunha, só que à tarde o Náutico, tradicionais na Náutico enfrenta o Ceará, às 6 da noite na Arena de Pernambuco, Santa Cruz e CRB. Como você falou, só times tradicionais disputando. A Pere Lima é meio que intrusa aí, é o emergente da história. Vamos agora aos destaques do GE Paraíba nesta sexta-feira, torcida brasileira. Vamos dar uma olhada? Tá aqui, ó. Prontinho para você, tá vendo? Vamos começar com o Pisa, né? Aqui com o Botafogo. O Botafogo se reapresenta hoje, Pedro. Você quer que eu clique aí na notícia? Ou pode deixar assim? Você que sabe. Vamos deixar assim. Vamos deixar Deixa então. assim. Botafogo se reapresenta hoje, logo mais, na Maravilha do Contorno, depois do empate lá na Bahia. O Pisa começa a preparar o time para o jogo mais importante dessa reta final, né? O jogo mais importante foi contra o 13, mas agora vale calendário para 2021. E uma grana boa. Uma boa grana. 1 milhão, né? Parece. É porque você tem as cotas, né? As cotas, isso. É uma boa grana. Mais ou menos R$1 milhão para o próximo ano. O Pisa analisou o jogo contra o Atlético de Alagoinhas, projeta um jogo muito complicado, mas faz o alerta. Faltam 90 minutos, freando aí a empolgação da torcida. Aqui a gente tem o destaque também da Pere Lima. Que a gente já falou. E o 13, que anunciou, Pedro, mais um jogador, o zagueiro Adriano Alves, primeira contratação do Galo para 2021. Vamos lembrar que o 13 já havia renovado com o goleiro Jefferson, né? O Jefferson foi o primeiro jogador anunciado do 13 para 2021. Agora o Adriano Alves, ele é um velho conhecido da torcida, fez gol ano passado, jogou pelo 13, chegou na reta final da Série C do ano passado, fez 7 jogos pelo 13, marcou um golzinho naquela oportunidade do ano passado, ajudou o 13 a escapar do rebaixamento. Depois ele saiu, foi para o América de Natal, o 13 acabou caindo, infelizmente, para a Série D, mas o Adriano Alves está de volta e vai aí ajudar o 13 nesse processo de retomada, de reconstrução, de volta, quem sabe, para a Série C no ano que vem. Continue seu texto ali, ó. Vá. Não, eu vou me despedindo, né? Você já me despediu, né, no início. Jamais. Eu vou me despedindo por aqui. Na segunda-feira o Caco Marques vai estar de volta, viu, Pedro? Aqui, assumindo o seu lugar, a titularidade do Caco Marques, que não dormiu. Assistiu todos os Bom Dias. Fiquei sabendo. Então ele madrugou, então vai estar aqui bem, vai estar em forma para reassumir o posto. Não vai ter questão de fuso horário para se readaptar. Não, ele vai se retomar. A adaptação vai ser a mais tranquila possível. Tá bom assim? Bom demais esses 20 dias com você. Foi ótimo. Você sabe que eu te amo. Não vou te dar um beijo porque não pode. Vamos embora, graças a Deus. Valeu, Expedito Madruga. Bom dia, grande Expedito. 7h47. No próximo bloco a gente mostra como as padarias estão se organizando para as encomendas da ceia de Natal. Na coluna de política, Laerte Cerqueira conta pra gente como foram as diplomações dos eleitos em João Pessoa e Campina Grande. E um caso curioso, um juiz deu uma bronca em um candidato que pediu recontagem de votos em uma cidade aqui do estado. Daqui a pouco a gente mostra pra você. E agora tem participação lá de Campina Grande. Pode chegar. Seja bem-vindo, bem-vinda. Meu nome é Stephanie de Campina Grande e o Bom Dia Paraíba volta já. Bom dia, Paraíba, de volta. E deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que estão suas contas no término desse ano tão desafiador, né? Tem tanta gente aí apertada, perdida, que nem sabe o que pagar primeiro. Quem vai nos ajudar nessa missão é Silvia Torres. Bom dia, Silvinha. Você vai contar pra gente qual a prioridade para 2021, o que pagar primeiro? Porque tem tanta gente por aí com tanta conta para pagar, tá jogando os boletos para cima e escolhendo qual pagar. Tá difícil. Ninguém sabe qual começa primeiro, né? Bom dia. Bom dia, Denise, bom dia a todos. Pois é, tá desse jeito mesmo, viu? Este ano atípico com pandemia, crise financeira, econômica, né? Muita gente está passando dificuldade mesmo. Enfim, é do brasileiro mesmo essa situação, enfim, mundial. Mas tratando-se de Brasil, especificamente de Paraíba, é muita gente jogando para cima mesmo para ver o que é que vai conseguir pagar, não é? Por isso que a gente vai contar, na verdade, com o apoio de um economista, que é o João Bosco, que já está aqui ao meu lado, e ele é que vai dizer para a gente o que priorizar, porque está muita gente no vermelho, né, Denise? Muita gente que passou por situação de demissão, contrato suspenso, ou diminuição de salário. Bom dia. Enfim, o que é que a gente prioriza numa situação como essa, não é? Que houve, enfim, todo esse transtorno financeiro, para entrar 2021, enfim, priorizando alguma coisa, tentando arrumar a casa. É como você disse, 2020 foi um ano muito difícil, está ainda, então, praticamente de forma generalizada, todas as pessoas, empresas também foram atingidas.
Devemos pensar em 2021 como um ano onde a gente tem que estabelecer um planejamento e estabelecer metas também para serem cumpridas. Para você quitar suas dívidas, comece com aquelas dívidas que são as dívidas menores, as pequenas, né, onde você pode facilmente encontrar uma solução para quitá-las. As dívidas maiores, infelizmente, você vai ter que fazer uma negociação. Se você tiver acesso a crédito e você puder tirar um empréstimo com juros mais barato do que aquela dívida, é o recomendado para você se livrar de um problema maior. Será um ano que você tem que lembrar também que você vai iniciar 2021 já devendo outras situações que naturalmente acontecem, como, por exemplo, a matrícula de um carro, a matrícula escolar, comprar material para as crianças, né, que vão estudar, o IPTU da sua casa, do seu imóvel. Isso que já é básico, a gente já começa janeiro devendo. Já né? começa o ano 2021 já devendo naturalmente. Pois então, essas contas básicas, elas devem ser priorizadas? essas contas básicas devem ser priorizadas porque elas implicam diretamente na sua qualidade de vida. As dívidas que você possui junto às instituições financeiras e ao comércio, como você não foi atingido de uma forma sozinha, são milhões de brasileiros que estão devendo, é claro que o comércio vai ter paciência para esperar uma oportunidade também de dialogar com você para fazer uma grande negociação. Mas aquela diretamente que atinge a sua qualidade de vida, essa tem que ser priorizada e você cumprir. Por quê? Você precisa de um filho da escola estudando. Você precisa de um carro para andar e o IPTU do seu imóvel é bom estar todo em dia para poder você ter uma condição tranquila de morar dentro de um imóvel que você sabe que não está tendo problema. Em relação a cartão de crédito, muita gente acabou atrasando mesmo, virou uma bola de neve. E aí, é prioridade ou não? Olha, você sabe que cartão de crédito e cheque especial sempre foram os vilões da economia, principalmente no bolso das pessoas, dos brasileiros, né? Então, são dívidas que possuem juros muito altíssimos. Mesmo com a redução da taxa, chega perto dos 300% ao ano, então elas têm que ser tratadas com muito carinho. Você acumulou e não tem como pagar, as instituições financeiras estão oferecendo parcelamento. Esse parcelamento dá no seu bolso? Não dá. Então volta e renegocia um prazo mais longo. Eles têm interesse, inclusive, de perdoar grande parte dos juros, né, dessa dívida, desde que você cumpra um calendário de pagamento, faça uma negociação e vá cumprir na risca. Ok, muito obrigada, João Bosco. É isso, Denise. Então, é priorizar as contas mais básicas, essenciais, já para o ano de 2021, não é isso? E o resto, se puder, vai negociando, começa pelas que são mais baratas, menos altas, né, os valores menos altos, e aí vai quitando aos poucos e sem estresse. Fazer o quê? É o que a gente está passando, é crise financeira para todo mundo. Denise, é com você. Obrigada, Silvia. Driblar os juros, né, minha amiga? Tá fácil não, realmente. A gente espera que você aí consiga sair do vermelho, tá bom? Obrigada pelas dicas. A gente vai falar ainda sobre Natal, porque vai que sobra uma graninha dessa aí para você investir numa ceia natalina direto de uma padaria. Hoje a gente já falou no Bom Dia Paraíba sobre aquelas ceias natalinas menores, já que não pode ter aglomeração. Uma boa alternativa pode você encomendar uma ceia natalina de uma padaria. E Zuíla Davi está na padaria aqui da capital, que já está se preparando para os pedidos, as encomendas na véspera natalina. Já está com concorrência por aí, né, Zuíla? Bom dia para você. Oi, Denise, bom dia para você, que bom estar falando contigo de novo, bom dia a todos. A gente está aqui numa padaria no bairro do Bessa, que olha só, a gente já está recebendo muitas encomendas para a semana que vem, né? Tá chegando o dia e muita gente não quer ter trabalho de ir para a cozinha no dia da ceia de Natal. Eu estou aqui com Juliana Veloso, que é a proprietária da padaria, e vai falar para a gente como é que está essa programação. Vocês já estão com muita demanda e muita gente tem preferido optar por alguns itens, né, da ceia, faz alguns e aí encomenda outros. Como é que vocês estão já se preparando para a semana que vem? Bom dia. Bom dia. Realmente a demanda e a procura para os assados no final de ano, ela é muito intensa. Então todos os anos a gente tem a preocupação de estar preparando, organizando tudo com muito carinho. A gente acompanha pessoalmente, tanto eu quanto minha mãe, a produção desses assados. E todo ano a gente se programa numa média de 60 a 70 assados para Natal e para Ano Novo. E aí, como é que tem sido essa encomenda? O pessoal tem vindo aqui, dá para também encomendar pela internet, pelo WhatsApp? Como é que tem sido essa procura?
Os pedidos eles podem ser feitos através do WhatsApp. A gente envia o nosso cardápio, o nosso catálogo, com os produtos que a gente está ofertando. Pernil, peru, chester, tender, salpicão, pão gelado, os nossos salgados. Então a gente envia esse cardápio com todos os valores, tudo direitinho. E o cliente ele pode encomendar através do WhatsApp, fazendo o pagamento de 50% do valor através de Pix ou transferência, ou vir aqui na loja. E o que você tem sentido de diferença dos últimos anos para esse ano, que é um ano de pandemia? A média de preço também tem diminuído? Como é que está a situação? Não, na verdade, o preço ele sempre aumenta, ele nunca tem diminuído. Tem sempre se elevado um pouquinho. Com relação ao ano passado, a gente teve um aumentozinho aí na média de R$20 em cada assado. Mais ou menos isso que a gente colocou para esse ano. Muito bom, então quem quer fazer ainda sua encomenda tem que correr, viu, e se programar para não ter mais trabalho nesse Natal e aproveitar a ceia em família, sem aglomeração. Zula Davi para o Bom Dia Paraíba. João Azevedo se reúne com o Bruno, vão discutir as ações conjuntas de enfrentamento à pandemia. É o pensamento de todo prefeito de grande cidade que vai começar agora. Como enfrentar a pandemia a partir de 3 setores, já falei aqui, né? A saúde, a questão da saúde, a questão da educação, das escolas e da geração de emprego e renda, da questão econômica. A gente tinha falado desse encontro aqui na segunda-feira, vai ser hoje às 10 horas da manhã no Palácio da Redenção, logo após João Azevedo e Bruno vão conceder uma entrevista coletiva para a imprensa para falar sobre as ações discutidas e o que devem fazer em conjunto a partir do dia 1º de janeiro. E o TRE caça mandatos de prefeita e vice de Mamanguape. Isso, a decisão foi por 6 votos a 1. O TRE, o Tribunal Regional Eleitoral, cassou o mandato da chapa composta pela prefeita Maria Eunice Pessoa, do Cidadania, prefeita de Mamanguape, e da vice Baby, essa aí é Maria Eunice, a prefeita atual. E Baby Helenita, do PRTB, vice, por abuso de poder político e econômico. De acordo com a denúncia, houve compra de votos através de ofertas de emprego, combustível, dinheiro e até bebidas alcoólicas. Mas olha o detalhe, Pedro, a compra de votos teria acontecido em 2016, quando ela foi candidata pela primeira vez. Em 2017, elas tiveram os mandatos cassados no primeiro grau, mas como cabia recurso, elas continuaram no cargo. O TRE só confirmou a decisão agora, mas vale lembrar que ainda cabe recurso ao TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Outro detalhe importante nessa história é que a prefeita Eunice foi eleita agora, em 2020, com 62,90% dos votos. A punição pela condenação de compra de voto na eleição anterior, de 2016, é de pagamento de multa, perda de cargo e inelegibilidade por 8 anos. Não conseguimos falar com a defesa da prefeita para comentar a decisão da corte. E a pergunta que fica é se ela for condenada. Agora não, continua do mesmo jeito, só para a gente entender e para que a população de Mamanguape entenda. Nesse momento fica do mesmo jeito, ela vai recorrer ao TSE, por conta da decisão do TRE, vai ser diplomada, vai continuar o mandato, mas se o TSE cassar esse mandato por conta dessa compra de votos de 2016, aí é o que a gente chama de fica num limbo jurídico, né? A gente vai esperar saber se houve uma perda de objeto, porque a cassação não é referente a esse mandato que ela vai assumir agora, dia 1º, é referente ao anterior de 2016. A gente vai aguardar. O fato é que houve uma cassação no TRE, né? Bom, e o Tribunal Superior Eleitoral mantém registro de prefeito eleito, o Laerte vai dizer onde. O ministro do Tribunal Superior Eleitoral, do TSE, Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, autorizou, Pedro, a diplomação do prefeito eleito de Dona Inês Antônio Justino para um mandato de 4 anos. O ministro derrubou uma decisão do TRE, decisão do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, que indeferiu o registro de candidatura do prefeito. Ele tinha sido enquadrado na lei da ficha limpa por improbidade. Com a decisão, ele tem garantia do mandato. Justino foi eleito com 2.758 votos e aí essa decisão aí faz com que o prefeito seja diplomado hoje, inclusive, vai comemorar porque se livra, pelo menos nesse momento, desse impedimento. Muito bem, Laerte. O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba elegeu ontem nova mesa diretora para o biênio 21-22. Foi uma decisão que saiu ontem, no fim da manhã. O conselheiro Fernando Catão será o presidente, esse aí que você está vendo na tela. Ele vai presidir o TCE pela segunda vez. Quem vai responder como vice-presidente nos próximos 2 anos será esse aí, o conselheiro Fábio Nogueira.
O novo corregedor-geral será o conselheiro Antônio Gomes Vieira Filho e o novo ouvidor do Tribunal de Contas do Estado será o conselheiro substituto Renato Sérgio Santiago Melo. Como você disse, começa em 2021 e vai até 2022, mandato de 2 anos. Um assunto que ainda está rendendo muito, o Tribunal de Contas alerta a Câmara de João Pessoa sobre ilegalidade no reajuste de salários de vereadores, prefeito, que a gente falou ontem aqui. Está repercutindo muito em João Pessoa e algumas decisões vão repercutir pelo Estado inteiro, né? No caso aqui de João Pessoa, o alerta do Tribunal de Contas do Estado foi direcionado ao presidente da Câmara de João Pessoa, João Corujinha, no documento publicado na edição desta sexta-feira do Diário Oficial, no Diário Eletrônico. O conselheiro André Carlos Torres aponta ilegalidades na aprovação de leis que levam os salários dos próprios vereadores, do vice, do prefeito e dos secretários municipais. Um pouco antes, o Ministério Público de Contas protocolou uma representação no órgão de controle alertando para as ilegalidades. A gente tem um trecho do texto aí que diz o seguinte: o conselheiro diz que há indícios de violação da impessoalidade e da anterioridade porque os salários foram aprovados após a eleição. A gente comentou dessa possibilidade de ilegalidade aqui, quando alguns já tinham sido reeleitos e eram os principais interessados no aumento. E aí o princípio da impessoalidade foi ferido, de acordo com esse alerta. O aumento foi aprovado nesta quarta-feira, a gente mostrou aqui, para valer na legislatura de 2021 até fevereiro de 2025. A gente tem que lembrar que é todo o ano de 2024 e janeiro de 2025, porque a posse de novos vereadores é só em fevereiro. R$ 18.900 é o salário aprovado para os vereadores a partir de 2022, porque 2021 fica R$ 16.000. R$ 24.500 para o presidente da Câmara a partir de 2022, porque em 2021 fica 21.000 e alguma coisa, e R$ 25.000 para o novo prefeito. Os vereadores que votaram a favor alegam que eles não têm aumento desde 2012. E por que eu falo que isso vai repercutir em outras cidades do estado? Porque a gente tem que lembrar que em Patos foi aprovado um aumento para o prefeito depois da eleição, a gente vai falar daqui a pouco disso. A gente tem que lembrar que em Cabedelo aprovaram aumento de salário de secretários recentemente também, depois da eleição, e havia uma recomendação do Tribunal de Contas do Estado para que esses salários, a fixação de salários não era aumento, a fixação de salários de vereadores, prefeitos, secretários ocorresse antes da eleição, e isso não aconteceu em muitas cidades do Estado, e em algumas delas vai haver contestação sim. Aqui em João Pessoa, Cícero Lucena declarou ontem ao blog de Suetônio Sotomayor, no Jornal da Paraíba, que não vai aplicar o reajuste aprovado pela Câmara de João Pessoa. Portanto, não vai aumentar o salário dele, pelo menos em 2021, nem do vice-prefeito, nem dos secretários. Cícero Lucena justificou que tomou essa decisão por causa do momento de crise causada pelos efeitos da Covid-19. Ontem eu tentei entrar em contato com o Cícero para ele declarar isso em vídeo, mas isso não ocorreu. Ele estava ainda comemorando a diplomação dele ontem. Sobre Patos, que você acabou de mencionar aí, o salário do novo prefeito é mais um assunto que está repercutindo bastante. Exatamente. É que nesse caso aí, o desembargador Abraham Lincoln da Cunha Ramos manteve a liminar concedida pela juíza Vanessa Moura de Patos, que suspendeu a votação do projeto ou de qualquer outro que verse sobre o aumento de subsídios para representantes públicos. O projeto aumentaria de 17 mil para 27 mil, é isso mesmo, eu vou repetir, de 17 mil para 27 mil o salário do prefeito de Patos. O subsídio do vice-prefeito saltaria de 7 mil para 13.500, 50% do valor do prefeito. E dos secretários também seriam reajustados. Esse aumento foi aprovado no primeiro turno, na Câmara, e a segunda votação iria acontecer, mas a juíza determinou a suspensão da tramitação do projeto. A gente tem recebido muita ligação da população de Cabedelo, querendo saber como é que foi a situação lá, porque também é um movimento para aumento de salário de vereadores de Cabedelo, do secretário já aumentou, né? Porque houve um aumento recentemente de salários dos secretários, 13º para o prefeito e para o vice. O que aconteceu, mas isso aconteceu depois da eleição, isso também pode ser contestado. E tem também esse movimento de aumento de salário de vereadores de Cabedelo. A gente vai acompanhar e esperar, inclusive, a decisão do TCE com relação a isso. Que bom seria se o aumento do salário mínimo fosse proporcional a esses aumentos. Não é proporcional, né? Que os políticos têm. Você vê que há um congelamento salarial de muitos vereadores, parlamentares, prefeitos,
Mas já é um valor alto mesmo hoje. Por exemplo, há 8 anos você tinha um valor. Aí você atualiza agora e já é alto ainda. É um valor de já é alto. Já é alto. Se você comparar com 90% da população, é muito alto. Muito bem. Um juiz deu uma bronca em um candidato que pediu recontagem de votos em Bahia. Uma bronca Pedro, daquelas. É o seguinte, a decisão foi do juiz Euler Paulo de Moura Jansen, da 61ª Zona Eleitoral. No início, todo mundo achou que era fake, que era falso. Quando me mandaram, eu disse, não é verdade. Isso não é uma decisão do juiz. Porque a gente tá acostumado com aquela linguagem jurídica mais empolada, difícil de entender, e sem algo tão direto, tão informal. Confirmamos com o tribunal e era verdade. A história é a seguinte, um ex-candidato a vereador de Bahia, Advanilton dos Santos Amarante, do PTB, pediu recontagem dos votos que recebeu nas eleições municipais de 2020. Ele teve 66 votos, ficou lá embaixo. Eu olhei agora no TRE, ficou bem atrás. Em resposta à solicitação, o juiz questionou a motivação e a consistência do pedido. E aí, essa é a decisão. Eu separei 4 trechos, 4 parágrafos em que ele dá uma bronca clara e direta. O primeiro, provavelmente o ex-candidato está com muito tempo livre, coisa que não temos aqui na Justiça Eleitoral. Foi o que disse o magistrado. No segundo ponto, ele diz o seguinte, vamos lá, inconsistência com o quê? Porque ele estava questionando a inconsistência, né? Com o seu achar, cadê a prova dessa inconsistência? Trouxe algum BU, que é o boletim de urna, colado na porta da sessão que teve voto diferente? Foi um questionamento que ele fez na decisão. Aí, em seguida, ele diz o seguinte, não existe isso de recontagem no sistema eletrônico de votação e apuração, pois o computador, quando soma 1 mais 1, nunca vai dar diferente da soma que fez na primeira vez, um outro trecho dessa decisão. E no final ele diz o seguinte, se ninguém nunca lhe disse, eu vou dizer, o sigilo do voto é a indevascibilidade, é fechado, né, na cabine de votação. Servem, de fato, para o eleitor trair quem ele disse que ia votar e, efetivamente, votar no outro que ele realmente queria. Ou seja, servem para o eleitor ficar longe de promessa, longe de conveniência e perto apenas de sua vontade. E finalizou dizendo assim, se conforme, e indeferiu o pedido de recontagem. Eu tentei falar com o juiz ontem para saber a motivação dessa decisão tão diferente, mas não conseguiu. Diferente porque a linguagem não é a normal do jurídico e para saber se havia algum desconforto, até porque me parece que o juiz estava meio na bronca por conta desses pedidos. O candidato disse ao G1 que vai se pronunciar oficialmente na Justiça Eleitoral. Eu gosto de decisões que usam termos que a gente consegue entender. É mais claro. Linguagem. Obviamente que tem toda a liturgia jurídica, né? Mas uma decisão ainda colocou no fim, se conforme, né? Ele disse o seguinte, aceita para você não sofrer tanto. Eu fui com essa, tá bom? Um abraço, Até Lete. segunda. Tchau, Valeu. tchau. Até daqui a pouco no café, hein? Café. Tchau, tchau, pessoal. Estou te esperando. 8 horas e 11 minutos. Depois do intervalo, você confere que vai rolar nesse fim de semana na área de cultura o Programe-se. E claro, com todos os cuidados, né? E tem um resumo de notícias com tudo que foi destaque na edição de hoje do Bom Dia Paraíba. E agora tem o povo de Gurjão participando conosco aqui. Mandou aquele vídeo dizendo Bom Dia Paraíba. Volta! Meu nome é Verônica, da cidade de Gurjão, Paraíba, e o Bom Dia Paraíba volta já. Gente, o negócio é o seguinte, hoje tem simulado novo disponível no G1 Paraíba, né? Lá vem o Enem, tá na área, Diogo Almeida também. Vamos falar hoje sobre geografia, professor Diogo. Pois é, bom dia, Pedro, tudo bom? Tudo bem? Tudo tranquilo? Beleza. Bom dia, pessoal. É aquele assunto que a gente trouxe quarta-feira, né? Falando sobre a videoaula de geografia, que foi elaborada pelo professor Tomás Pessoa, e ele trouxe, é lógico, na sexta-feira, o simulado desse assunto. E o assunto é urbanização, né? Então, o tema do simulado de hoje são 10 questões sobre urbanização, aquela história da forma como as cidades são urbanizadas, né? Os grandes conglomerados dos municípios, e são 10 questões específicas desse tema. A gente tem, por exemplo, aí, ó, a primeira questão, falando sobre a questão dos fluxos migratórios internos no Brasil, né? Então, ele destaca um texto
para ler esse texto, interpretar e dizer qual é o tipo do fluxo migratório que está sendo apresentado nesse quadrinho aí, nessa questão apresentada pelo professor. A gente também tem questões falando sobre organização interna do aglomerado urbano, tem outra que vai mostrar um mapinha do Brasil com alguns ícones, né? Isso aí tudo ele explicou na videoaula, e aí ele vai pedir para perguntar o que está sendo representado nesse mapa, né? Ou seja, se são hierarquias urbanas, sítios urbanos, ou seja, todo o conteúdo que a gente trouxe naquela videoaula da quarta-feira e que está disponível lá no G1 Paraíba, ele está trazendo aí para testar esse conhecimento agora na reta final, né? Está faltando um mês aí para o Enem, então é a hora dos estudantes darem o gás. Lá no G1 Paraíba, além desse simulado, tem todos os outros também, tá? Então, se você for lá no g1.com.br/pb, vai poder assistir todas as videoaulas de novo e também fazer os simulados todos. Ok, é o nosso código. Para tá dizer bom. Assim, acabou o tempo. Obrigado, É só ir lá, viu, pessoal? Tchau, tchau. Valeu, bom dia, um abraço. Bom dia. Nós mostramos que todos os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito estão integrados em uma operação nas estradas federais até fevereiro do próximo ano. É a Operação Rodovida, criada em 2011. Nós já iniciamos ações com o apoio da Polícia Militar, do BPTran, da CEMOB, Cabedelo, João Pessoa, DR, NTT, DENIT. E o objetivo é garantir a segurança nas estradas dentro da cidade, evitando que acidentes graves aconteçam nesse período, já que estamos iniciando um período de festas e também de verão, que há um grande movimento de veículos nas nossas estradas. Infelizmente, estamos flagrando cada vez mais motoristas dirigindo sob efeito de álcool. Esse ano há uma expectativa do Ministério do Turismo que aumente o fluxo de veículos, já que o veículo é o transporte mais seguro hoje em relação à Covid-19 para se viajar, já que você vai com um número reduzido de pessoas e só pessoas do seu convívio. Então acreditamos que terá um fluxo maior de veículos e isso faz com que nós tenhamos que ter atenção ainda maior durante esse período de final de ano. Após uma semana do assassinato do ex-prefeito de Bahia, Expedito Pereira, a Polícia Civil da Paraíba, em uma entrevista coletiva, explicou toda a dinâmica do crime, que aponta que o sobrinho de Expedito teria articulado a morte do tio por questões financeiras. Na véspera do crime, na noite do dia 8 de dezembro, o Dr. Expedito foi contactado por Ricardo e por ele, por Ricardo, foi marcado um encontro a ser consumado na manhã do dia 9 de dezembro, às 9h30 da manhã, num bar próximo à residência do Dr. Expedito. O Ricardo, vendo a preocupação dele, disse que na manhã do dia do crime, até então o Dr. Expedito não sabia que se tratava de um crime, ele ia se encontrar com o Dr. Expedito nesse bar e ia levar com ele um vereador famoso, eleito na cidade de João Pessoa, tudo de forma fictícia, claro, para que o Dr. Expedito pudesse conversar com esse vereador e apresentasse a esse vereador o currículo da filha dele, para que esse vereador trabalhasse no ano eleitoral para tentar arranjar um emprego para essa filha. O comércio sentiu muito, né, essa incerteza toda desse período de pandemia. E nesse fim de ano houve um acréscimo no horário. Vai funcionar no domingo também, para que o pessoal possa fazer suas compras sem tantos problemas assim, evitando aglomerações. Repetindo, no domingo o comércio vai funcionar em horário especial. O comércio, esse fim de semana, deve estender o horário de funcionamento, isso para atender essa demanda de muita gente que quer garantir um presente para o Natal na próxima semana. E como vai ser já o último fim de semana antes do Natal, o comércio vai abrir hoje, sexta, no sábado e também no domingo, das 8 da manhã até às 6 da tarde. Essa extensão, né, do funcionamento é exatamente para evitar as aglomerações no fim de ano nas lojas. Então a recomendação para quem vem comprar, para quem vem presentear, é evitar, né, essa proximidade, manter o distanciamento social, usar sempre as máscaras, trazer o álcool em gel e ter cuidado, gente. A gente sabe que com cuidado dá para a gente comprar, dá para a gente presentear. E os cuidados de prevenção contra o coronavírus precisam continuar. Para quem vai às missas, o arcebispo da Paraíba lembrou que justamente é preciso adotar essas regras sanitárias para evitar a proliferação da doença. E também não descartou a possibilidade de que as missas presenciais sejam suspensas novamente. A gente
quer fazer, quer colaborar, dar a nossa participação para que isso não venha a acontecer. No entanto, se esses casos continuam aumentando, o número de infectados continuar aumentando, o número de mortes continuar aumentando, nós vamos chegar a um patamar de situação semelhante àquele em que foi necessário fechar alguns estabelecimentos, inclusive as igrejas. Então a gente tem que se esforçar para que isso não venha a acontecer. O nosso apelo, o nosso esforço é para que a gente tenha mais um pouquinho de paciência, né? Eu sei que todos estão cansados, a gente cansou do vírus, mas o vírus não cansou da gente. Enquanto não houver uma vacina, enquanto não houver uma saída mesmo científica para essa situação, a gente tem que reforçar os cuidados que desde o início foram orientados, mas houve de fato um relaxamento por parte de todos. No quadro Papo Íntimo de hoje, a doutora Vanicleide Leite conversou sobre a falta de libido, que muitas vezes tem ligação com questões psicológicas. Ela tirou várias dúvidas dos telespectadores, que mandaram mensagem para a gente aqui. Se você quiser rever alguma reportagem, é só acessar o Globoplay. São 8h22. A Polícia Militar foi chamada para o Distrito Industrial, aqui na capital. De acordo com as primeiras informações, um homem teria assassinado a esposa e a própria filha. Os policiais estão a caminho do local e as informações completas você acompanha no JPB1. Meu Deus, que notícia, né? São 8h23. Além dessa informação, a gente tem outros destaques que o Ítalo de Lucena vai apresentar para a gente. Bom dia, Ítalo, tudo bem? Bom dia, Pedro. Bom dia para você, um ótimo dia para você que nos acompanha, que está em casa. A gente vai sim trazer todos os detalhes de todos os casos que acontecem desde ontem até agora pela manhã no JPB1 e também convido todo mundo para assistir a segunda reportagem da série Paraíba na Mesa. A gente já viu ontem o espetáculo que foi a série feita por Herbert Araújo, mostrando a gastronomia não apenas como comida, mas como mudança cultural para toda a população. A história de hoje é de um restaurante na cidade de Areia que foi construído com a ajuda de várias pessoas. Um ajudou a construir, outro deu os talheres, outro deu os pratos e hoje o restaurante serve para renda de muita gente, porque tem uma pessoa ali perto que vende uma galinha, outro vende o bode e tá dando tudo certo. 11h45 no JPB1, todo mundo convidado. É isso, Ítalo. E agora, Denise, bom dia. Até segunda. Um ótimo dia para todo mundo, um ótimo fim de semana, véspera de Natal tá chegando, então minha gente, muito cuidado nas aglomerações, se protejam. Ótimo dia, Pedro! Valeu, Denise, até segunda, gente, um abraço, obrigado, você que ficou com a gente a semana inteira, na segunda, 6 horas, estaremos juntos em mais uma edição do Bom Dia Paraíba. Fiquem todos com Deus, muita paz e bem, muita luz, muitos cuidados. Na sequência tem o Bom Dia Brasil, 15 para meio-dia tem o JPB1. A gente se encontra na segunda, quer dizer, eu acho que amanhã eu tô no Globo Esporte, vou até olhar a escala para saber. Acho que eu tô aqui amanhã. Um abraço, gente. Parabéns também, agradecer aqui a toda essa equipe linda que faz o Bom Dia Paraíba, que acorda todas as madrugadas para deixar você bem informado. Tem uma equipe gigante aqui comandando o jornal também, eu sou apenas mais um do time. Eu e a Denise somos apenas um complemento de uma equipe gigantesca que trabalha com muito amor e paixão pelo jornalismo. Fiquem todos com Deus, até segunda, tchau!